Olá, lindo ser, como você está? Tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda novamente ao Caminho Sagrado Cast. Esse espaço de consciência, esse espaço de questionamento, essa caixinha de perguntas para o universo, de como pode melhorar. Lembrando que tudo sempre pode melhorar. Eu sou André Molinari, um provocador de consciência, sacerdote de candomblé, terapeuta e um ser infinito. Uma centelha da fonte presente aqui nesta realidade, para tocar o coração de cada nova centelha no seu despertar. E comigo, o grandioso Lele Abdala. Uhul! Olá, meus amores, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Lele Abdala, sou facilitador de mudança na vida das pessoas, trabalho com terapias holísticas integrativas energéticas há muito tempo e estou aqui para ser uma contribuição na sua realidade. Espero que você esteja aberto em estado de permissão para receber de nós. Lindezas, vou falar mais rapidinho hoje, porque a fala hoje não é nossa. Normalmente a gente fala muito nos podcasts. Porém, a gente tem uma pessoa aqui que é uma mega contribuição. Espero que você esteja aberto em estado de mais permissão ainda para receber desse lindo ser. Vou dar um resumo sobre quem esse ser maravilhoso é aqui. Médico, formado pela Universidade de Mogi das Cruzes no ano de 1981. Sempre buscou uma maneira de entender o ser humano e suas relações consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Convivendo com o sofrimento de pacientes nos prontos-socorros e em UTI, em que ele se especializou no início da sua profissão, percebeu que sempre havia uma força invisível levando à cura ou à morte. Medicina chinesa e homeopatia abriram um entendimento da energia que envolve o ser humano, dirigindo-o inconscientemente a lugares de sofrimento ou felicidade. Programação neurobiológica evidenciou os programas cerebrais adquiridos pelo consciente e inconsciente, determinando trajetórias de vida, comportamentos automáticos, geradores de padrões catalisadores de mais diversas doenças e desconfortos na vida moderna. Aprofundando no psiquismo durante 10 anos, com psicoterapia transpessoal, ajudando os consulentes ao autoconhecimento e reorientação para uma vida mais plena e efetiva. Foi uma marca profunda de experiências que são extremamente úteis no cotidiano das relações, que sejam na clínica ou em outras atividades que demandem o contato com o ser humano. Queridos, conheçam Dr. Rubens Cascapera. Seja muito bem-vindo, Dr. Rubens Cascapera, ao Caminho Sagrado Cast. Muito obrigado. Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui. Para que vocês saibam, meus amores, antes da gente começar aqui o nosso podcast, a gente já teve toda uma conversa no backstage, testes ali de campo, coisa assim. Vocês vão ver até o final do podcast, vai ter partilha desses movimentos que foram feitos e vocês aí realmente vai cair a ficha para vocês de como essa conversa faz sentido para você. Dr. Rubens, a palavra é toda sua. Muito obrigado, Caminho Sagrado, fantástico nome. Caminho Sagrado, né? Todo caminho é sagrado, né? Que a gente não conhece, a gente não sabe. Sim. A proposta de vida minha é ampliar consciências, né? Então eu vim como médico nessa encarnação, embora me disseram que eu já fui em outras também, mas a minha proposta logo de início, quer dizer, eu fui um alopata, né? Trabalhei em pronto-socorro, aquela coisa toda, mas eu tinha uma ansiedade positiva de que isso é insuficiente para entender, né? E na faculdade você não aprende quase nada sobre emoções e muito menos sobre campos de energia, né? E eu comecei a me aprofundar nisso há mais de 30 anos e fui desenvolvendo algumas teorias, digamos assim, algumas práticas que eu quero trabalhar com vocês aqui, para que as pessoas tenham consciência de que muitas das vezes o que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está sentindo fisicamente não é seu. Quero trazer para você numa questão, assim, digamos, didática. Tá. E de uma maneira que você entenda o passo a passo, né? Porque não adianta assim simplesmente falar, não, você tem um problema aí espiritual, energético, mas como é que você faz com isso? Porque as pessoas dizem, o que você faz? Então eu desenvolvi algumas técnicas no meu dia a dia, né? Porque é muito comum, pacientes chegam para mim lá, eu fico olhando, eu falo, pera um pouquinho, você não está percebendo que tem alguma coisa a mais? Aliás, eu não sou que nem vocês, eu não vejo nada, né? Eu tenho intuição, mas eu não vejo nada, não ouço nada, mas eu vou tendo uma das coisas que eu quero dizer, que é o raciocínio vibratório. A gente precisa ter um raciocínio, precisa raciocinar em termos de vibração. Tá? E o que seria o raciocínio vibratório? Então,
Digamos assim, olha, por exemplo, eu acho que bom, às vezes contar casos, né? Uhum. Chegou um menino para mim, 14 anos, a família pediu, esperto, inteligente, maduro, mas chegando e disse assim, olha, minha vida não vale mais nada, eu não tenho motivo para viver, não dá mais tempo de eu fazer mais nada, eu não tenho por que viver, e estou deprimido. E com 14 anos eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Né? Perguntei, o que aconteceu para esse nível? Ele falou, não, é que eu, há 2 meses atrás, eu fui fazer uma prova numa escola técnica, numa ETEC. E passei mal, não consegui passar na prova, e dali para frente eu pensei, não vale a pena, não dá mais tempo de fazer nada. E como assim? Numa linha da medicina ou da psicologia, você ia buscar traumas nele, né? Que trauma ele teve, o fato de ele passar, será que ele não se sente aceito, será que ele foi rejeitado? Isso tudo faz parte. Mas antes, André e Lili, a gente tem que olhar o campo de energia. E eu fiz uma pergunta que na medicina não se faz. Eu perguntei para ele assim, aonde você fez a prova? E essa resposta me trouxe o diagnóstico. Olha. Então eu venho há muitos anos percebendo Incrível. que nós somos seres altamente sensitivos e não sabemos o que lidar com a sensibilidade. Aliás, porque você sabe por que o Brasil é o campeão de ansiedade no mundo? Não. Não sabe? Não. Então, como eu venho estudando ansiedade há muito tempo, não só para meus pacientes, mas para mim também, eu tinha tanta ansiedade, eu nasci com 8 meses, para vocês terem uma ideia. Quis vir mais cedo porque não aguentava ficar mais longe. Tá certo. E aí eu descobri que tem 3 tipos de ansiedade. Tem 3 tipos. O pessoal só fala uma ansiedade. Não, tem 3 tipos de ansiedade patológica. Tá. A ansiedade química, a psicológica e a vibratória, ou metafísica. E aí, o que acontece? No Brasil, onde mais tem sensitivo. Ou seja, a metafísica... Por isso, gente, faz todo o sentido. Sim. Faz todo sentido. Chico Xavier já dizia lá atrás, né? Aquele homem chamado amor, aquele ser lindo chamado amor. Emmanuel disse para ele de que o Brasil era o coração espiritual do mundo e seria o ancoramento e a salvação vibracional do planeta. Aqui seria fomentado esse movimento. Então, olha que interessante. O Brasil é um lugar que mais tem pessoas empáticas, né? Como o senhor disse, foi empatia? Sensitivos no mundo. A partir desse movimento, por isso nós temos muita ansiedade. No fundo, a gente está captando pensamentos, sentimentos e emoções de outras pessoas. E de ambientes. Ou seja, de todo o campo metafísico, ele está influenciando a gente o tempo inteiro. E olha que interessante, o Dr. Rubens, ele fala desse espaço de, primeiro, ele entra, né, no meio profissional dele como médico alopata, tradicional, pronto-socorro, aquela coisa como eu salvo, aquele questionamento que a gente já conhece. E como que foi para o Dr. Rubens sair do corpo físico, do olhar do corpo físico e conseguir encontrar todas essas questões do corpo metafísico? Mas antes eu preciso fazer uma pergunta, porque isso que ele trouxe é muito interessante, sobre a coisa do sensitivo, perceber a energia de outras pessoas, do campo e tudo mais. Existe alguma forma, ou algum mantra, alguma fala, alguma afirmação que a pessoa possa fazer, ou emanar, falar, pensar, para se bloquear ou para soltar esses pensamentos, sentimentos e emoções de outras pessoas? A neurociência, ela fala que 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossas. Que a gente é como se fosse uma antena e a gente capta num raio de até 10 mil quilômetros. Eu acho que é mais ou menos sobre isso que eu tô falando. E aí, a partir do movimento que a gente conhece, que é Access Consciousness, lá tem uma frase, né? Que é um mantra, que é... A quem pertence isso? A quem pertence isso. Você pergunta soltar, pra si, né? De quem que é aquele pensamento? Ele é meu mesmo? A quem pertence isso. É do meu campo? Ele entrou aqui, é intruso, né? A quem pertence isso, devolva ao remetente com partículas de consciência anexada. E o senhor, tem alguma coisa que possa ser feita mediante isso? Sim, então eu percebi que a gente precisava ter um pouco, o mantra precisa ser um pouco mais incisivo, entendeu? Então eu falo para as pessoas, a maioria das pessoas eu falava assim antes, eu quero que você faça um jogo do fanático. O que é um jogo do fanático? Durante 21 dias, você vai levar um fanatismo, uma ideia fanática de que tudo que você sente, nada é seu. Vai pro extremo. Tá, vai pro ponto. Porque você vive a vida inteira achando a dor de cabeça é minha, a dor nas costas é minha, esse pensamento é meu, essa ansiedade é minha. Eu falo, não dá para saber. Então eu só peço 21 dias e ir para um polo oposto, que eu falo que é o jogo do fanático. Tá. Eu faço para, né? O que é o jogo do fanático? Durante 21 dias, nada é seu. Você está andando na rua, tropeçou. Opa, um neguinho pôs o pé aí para me tropeçar. Né? Tá. Tem uma dor nas costas, peguei aí de algum lugar. E aí você faz um mantra.
Imediatamente, porque então a primeira premissa, no meu pensamento, no meu raciocínio vibratório, no atendimento com os pacientes, eu venho fazendo há muitos anos isso aí, eu falo, primeiro eu penso na possibilidade de aquilo ser um fator externo da pessoa, vibratório, energético. E aí eu falo para a pessoa, e é comum, a pessoa chega às vezes lá, descompensada, outro dia chegou uma psicóloga, porque eu tô mal, não sei o quê, porque eu tô tendo despersonalização. É psicóloga, tem um monte de... Eu falei, para. Eu faço, para. Antes da gente entrar nesse meado psicológico, vamos ver se isso é seu. Aí eu faço o mantra. Vou fazer aqui, a gente faz junto, tudo bem? Eu faço, vocês repetem, até pra vocês perceberem. E você também. Aproveita que eu falo, você repete. Depois você escreve. Você não vai esquecer. E vocês vão entender por que eu fiz esse mantra, e esse que vocês fazem é fantástico, mas eu acredito que o meu tem uma característica um pouco diferente. Só isso. Eu amo, eu quero aprender isso daí pra fazer também. Então eu falo assim, o que é meu fica comigo. O que é meu fica comigo. O que não é, em nome do Cristo. Em nome do Cristo. Eu ordeno. Que se afaste agora. Que se afaste agora. Entenderam? Porque eu... Isso. Sintam. Por que eu entrei nessa questão? Traz autoridade, né? Autoridade do Cristo. Do Cristo. Porque assim, chegou, né? Vamos abrir. Chegou uma entidade, tá aqui me perturbando. Isso não é meu, volta pra origem. O cara vai rir da minha cara. Quem sou eu pra mandar ele embora? Aí o cara fala, você? Peraí, você me deixou chegar aqui, você me deixou entrar aqui na capinha do Kisuko. Falei, quem é você? Te conhece de outras eras, né? Mas em nome do Cristo é impressionante, porque aí você tá colocando o que ele autorizou. Em meu nome, autorizo que vocês afastarão demônios, etc, etc. Então, esse mantra, por exemplo, trabalho muito com pânico, síndrome do pânico. Síndrome do pânico, eu não vou dizer que cura, mas eu vou dizer que a pessoa controla com esse mantra. Olha. E com a consciência de que existe no pânico, aí é uma coisa que eu também constatei. Pânico, todo mundo fala de síndrome do pânico hoje em dia. Eu tive síndrome do pânico no início da minha carreira profissional. Eu não tinha conhecimento espiritual. Eu fui um católico, eu era adolescente de igreja católica, buscava religião, mas o catolicismo me desencantou, porque eu gosto de fazer pergunta e lá você não pode fazer pergunta. Não, lá você tem que obedecer e pronto. Eu uma hora falei, ele não vai me responder, porque sim eu não vou aceitar, né? Aí eu fiquei porque sim eu não vou aceitar. Órfão de religião. Fiquei órfão por um tempo, e aí tive pânico. Pânico durante muitos anos. Chegar no hospital correndo, falar, tô morrendo, meus amigos, então não tem. Eu comecei, não tem nada. Por muito tempo. Até que certa feita, eu trabalhei 10 anos com regressão de vidas passadas, na década de 90. Olha que legal. E a gente falou disso essa semana, né, Lili? Que eu falei assim, não é que a gente falou disso. A gente lê um livro chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres. Sim, esse livro é... A gente leu agora. A gente lê juntos. E a gente ficou encantado. A gente falou, nossa, a gente quer... Eu já fiz bastante, o André nunca. E a gente falou, o André falou, nossa, eu queria muito fazer. Eu falei, a gente vai achar. Eu sempre tava... Eu joguei pro universo, o decreto, né? Me direciona ou traz até mim, manifesta perto de mim, alguém trabalha com regressão a vidas. Mas o senhor faz? Não, então hoje em dia eu até falo que não precisa mais fazer, né? Porque hoje eu fiz muita regressão, hoje eu faço dedução de vidas passadas. Você me fala o que está acontecendo, a gente faz uma dedução. Maravilhoso. Resolve do mesmo jeito. É maravilhoso. É só olhar o que você está vivendo hoje e o que você está tendo impedimento, já dá para deduzir, né? Dá para deduzir de onde vem. E aí o primeiro caso que eu peguei uma psicóloga, a gente começou a trabalhar com isso, ela fazia a regressão e eu entrava com a programação neurolinguística. Acelerava o processo. Esse primeiro caso, uma sala começou a fazer regressão e eu entrei em pânico. De repente, como eu sempre entrava. E ato contínuo, a paciente que estava deitada, no transe, ela disse, estou percebendo uma entidade aqui na sala. E eu passando mal, de repente, porque o pânico vem de repente. Passando mal, mas aí em 5 minutos, e não é assim tão rápido, quem tem pânico sabe, em 5 minutos... Eu senti que melhorei totalmente. Melhorou, não tive mais palpitação, não tive sudorese, passou aquela sensação de morte. Ato contínuo, a paciente que estava meio em trânsito, falou, a entidade foi levada embora. Falei, opa. Essa coisa não vem do nada. Essa coisa vem, eu não percebo, mas o meu corpo percebe. Aí eu vou falar para você também, você que tem pânico. Qual a diferença entre pânico e síndrome do pânico? Pânico. Você está andando na rua, está lá, de repente, você escuta um pitbull latindo ferozmente, escapou do dono e vem na tua direção. Você tá ali, o cara vai te matar, você não sabe se dá para correr, não dá para fazer nada. Quando ele vai te pegar, o dono segura na coleira, mas aí você já tem todo aquele adrenalina, aquele estresse, o coração disparou, sensação de morte, um desespero. Aí você vai no médico e fala, doutor, eu acho que eu estou com síndrome do pânico. Eu falo, por quê? Porque eu estava andando na rua,
E um pitbull me atacou. Eu falei, não, isso não é síndrome do pânico, isso é pânico. É uma reação natural do ser humano frente ao perigo. Todo mundo vai ter isso aí frente ao perigo. Legal. Não é síndrome do pânico. Mas aí você está andando na rua, está caminhando, e de repente teu coração dispara igualzinho, sudorese, toda a adrenalina igualzinho. Não tem pitbull visível. Aí a chave, visível. Não tem pitbull visível. Mas chegou um pitbull. Tá, energético ou metafísico. E aí ficou claro. Então, todo o síndrome do pânico, por exemplo, fala, ó, faz um mantra. Entrou em pânico, faz um mantra, porque você não está. Então, 100% de pânico, na minha experiência de mais de 20 anos, tem componente espiritual. É só? Não, mas tem um componente espiritual. Se você não tira o componente, vou falar vibratório, espiritual, você não consegue ajudar a pessoa. Olha que interessante isso. Se você estiver aberto em estado de permissão para receber, 100% das pessoas que sofrem de síndrome do pânico, ou talvez do pânico, tem algum tipo de obsessor, né? Tem algum tipo de acompanhamento ali obsessivo. Olha que maravilhoso isso. Percebe que se as pessoas entrarem num espaço de ter mais abertura emocional, e até mesmo energética e vibratorial, se a pessoa estiver nesse espaço de mais abertura, o quanto ela vai receber para ser mais? Agora a gente fica nesse lugar de só ciência, só remedinho, só tal. Lindeza, você já sabe que o remedinho ele tapa questões muito mais profundas. Porque o remédio ele não vai resolver a sua questão espiritual, energética, vibracional. E não foi do nada também que isso chegou até você. Isso chegou no seu campo, fala de você. Não existe falcatruas no universo, né? Eu não tô dizendo que isso tem que ficar com você pro resto da vida, mas chegou no teu campo, fala de você. Se você tivesse, de fato, um alecrim dourado, você não ia estar atraindo obsessores. Beleza, mas olha que interessante se você entrar nesse espaço, dessa abertura vibracional, de achar outros movimentos para fazer, para te soltar isso do seu campo. Eu percebo que a gente fica muito nesse lugar, né, de que só no cabeção, córtex pré-frontal, remedinho. Esse papo talvez seja um papo muito holístico. Gente, paranormal, né, a galera fala. Isso não é normal. No meu ponto de vista, isso é normal. É normal, natural. A gente precisa trazer naturalidade para esses movimentos espirituais. E falar mais disso também para tirar a sensibilidade. Quanto mais a gente fala, a gente dessensibiliza, né, esses movimentos. Ô, Dr. Rubens, aproveitando então esse gancho que o senhor trouxe sobre essas suas experiências, essas percepções, com toda essa bagagem que o senhor traz, clínica, né? Clínica e empírica, aí, de experimentação mesmo, a gente pode afirmar de que todas as manifestações do nosso corpo, elas na verdade têm uma raiz, um cerne na metafísica, no espiritual ou vibracional, como a gente escolher dizer. E quando eu falo manifestações, não só as patologias e também as manifestações, vamos dizer, positivas. Por exemplo, um estado de bem-estar, prosperidade financeira, relacionamentos saudáveis, tudo isso, na verdade, a raiz está lá? Sim, para mim é muito claro. 100% do câncer é emocional, por exemplo. Todas as doenças nascem na alma. Todas as doenças nascem da alma. As doenças ou os bem-estar. Tudo vem da alma. Porque nós somos uma alma encarnada, não é? Não somos um ser encarnado que tem experiência espiritual. Não, somos um espírito com experiência encarnada. Então, para mim, é muito claro. Tudo começa na alma. Tudo começa na parte energética. E muitas vezes, você pode estar com uma companhia realmente espiritual ou um campo vibratório. Um campo de energia negativo, né? Que aí vem o Rupert Sheldrake trazendo os campos morfogenéticos. Então, para quem não acredita em campo vibratório, espiritual, não. Vai estudar o Dr. Rupert Sheldrake. Fantástico o trabalho dele de campos morfogenéticos. Olha que legal. Os ambientes constroem o que você fala, o que você faz, o que você age. Fica uma construção, fica invisível. Eu costumo dizer que tem downloads, tem nuvens com informações. Tá. Você entra no ambiente e você absorve Os aquilo. campos morfogenéticos seria a mesma coisa de forma pensamento ou nada a ver? Também. Ele também é uma forma de pensamento. Porque é um campo vibratório. Criado pelo pensamento, pela atitude. Então você entra no ambiente, às vezes o ambiente é bonito, você entra e fala, não gostei. Eu já entendi. Corpo morfogenético. Campo morfogenético seria esse movimento mais de o ambiente que se requer. Por exemplo, eu chego aqui e todas as vezes que eu chego aqui, um exemplo, eu fico muito feliz. Porque aqui tem uma alegria, uma energia de felicidade, todo mundo tá feliz e tal. Ou então você chega num lugar que você começa a aumentar seu libido. Porque ali as pessoas fazem muito sexo, transam muito, ou falam muito sobre isso. É isso. É isso aí. Tá. É isso aí. Então, por exemplo, eu comecei a falar de um menino de 14 anos que entrou na depressão profunda. E eu perguntei, aonde você fez a prova? Você sabe aonde ele fez a prova? O ETEC? Não. É uma escola técnica de um prédio que foi reformado. Você sabe onde é o prédio reformado? Joelma? Joelma, eu pensei nisso também. Pior. É em Santana.
No Carandiru. Naquela escola que foi construída no Carandiru. Exatamente. Tá. Imagina quanta informação tem ali, quanto medo, quanto pânico, quanto desespero. Ele pode ter saído com uma entidade, ou ele pode ter saído com um campo de uma pessoa que ficou preso lá 30, 40, 50 anos e a vida acabou. Sim, morreu ali. Entendeu? Então não adianta, o psiquiatra vai dar remédio para ele, mas se ele não limpa esse campo, essa informação, não adianta, toma o remédio, ele melhora, mas continua. Você sabe que você está falando isso, me lembrei de uma coisa muito interessante. Eu fiz um atendimento numa moça e ela chegou atrás de mim, acho que através do Google, não me lembro. Foi o Google. Aquela mulher que tinha pensamentos intrusivos. Sim. E aí ela tinha um bebê recém-nascido, tal. Tava fazendo um tratamento já tinha um tempo. Depois que ela engravidou, ela começou com pensamentos intrusivos. Pensamentos intrusos ou intrusivos. E ela falava assim, que, sei lá, tava com a bebê no colo e de repente vinha uma né? Nossa, por que você não faz tal coisa? Mas não era dela. Sim. Mas era claro a voz. Pô, pula dali. Faz tal coisa. Exatamente. Joga a bebê, faz tal. E ela ficava, meu Deus, o que é isso? Que pensamento é esse? Né? E só que isso foi aumentando de uma maneira muito gradativa e muito exponencial. E ela foi pra psicólogo, terapeuta, psiquiatra. E tomava remédios, assim, extremamente controlados, tarja preta, vermelha, não sei nem como fala, extremamente profundos remédios e não estava melhorando. E ela veio até mim, beleza, fizemos uma sessão, segunda ou terceira sessão, se apresentou uma entidade. Mas era uma coisa pesada. Ok. Fiz o que tinha que fazer, a facilitação da entidade, ela se sentiu super bem. No final eu comentei, eu abri o campo. Falei, olha, seu trabalho não é físico, amor. Você sentia isso antes de engravidar? Nunca senti isso na minha vida. Sempre levei uma vida comum, tal. Então, você tá obsediada. O que é isso? Expliquei, tal. Pra que eu fui falar isso? A mulher ficou um mês sem vir, depois voltou. E falou, olha, Lê, vamos fazer as nossas últimas 2 sessões, mas eu não quero mais fazer tratamento com você, porque aquilo que você falou me assustou muito. Inclusive, eu ia uma vez só na terapeuta, eu comecei a ir 2, 3, porque eu entrei numa vibe de medo. E aí eu falei, olha, Amanda, vamos lá. Tem quanto tempo que você faz terapias dessas? Muito tempo. Eu falei, tá melhorando? Seja sincera. Não tá melhorando. Seu trabalho é espiritual, meu amor. Tá com você espiritual, não tem nenhuma questão aí. Não tem uma... É bem simples o trabalho. A gente faz um trabalho bonito, profundo, só que eu preciso da tua parte. Porque se você não achar uma forma de mudar os seus pensamentos, sentimentos e ações, mudar a sua escolha, pelo menos, ou esse medo tão grande que você tem disso, as coisas tendem a piorar, né? Enfim, ela fez aquela sessão, tinha mais 2 pra fazer, nunca mais voltou. Mandei mensagem, nunca mais respondeu. Isso deve ter mais ou menos 1 ano. Isso é o trabalho, acho que dessa própria entidade, do próprio cara, aquilo foi no meu coração, porque eu falei, que pena, porque é uma mulher tão maravilhosa e tal. E aí fiquei sabendo que ela tá fazendo terapia com outra pessoa, psiquiatria com outro homem, e o cara passou um outro tipo de remédio com ela, ela tá praticamente zumbificada. Não consegue nem trabalhar mais. Menina, 27 anos, linda. Escolhas, né? O doutor, vocês falando sobre isso, me relembrou de um evento que passou comigo. Eu acho que o bom terapeuta é aquele que se abre e ele é vulnerável para dizer o que acontece com ele. Eu falo de mim o tempo inteiro. Há uns 20 dias atrás, eu acordei, como de costume, fiz o meu café e fui para a janela. Nós moramos no 3º andar. E na janela, algo falava para mim. Por que você não se joga? Pula. Não vai doer. Nossa, vai. Deus me perdoe. Vai lá. Acaba logo, vai. Aí, como a gente trabalha com energia e com consciência o tempo inteiro, eu automaticamente percebi que aquilo não era meu, não pertencia a mim, e eu tirei a autoridade dessa voz de falar comigo. Falei, não te autorizo a entrar nos meus pensamentos. Mas você vê como é importante você estar em estado de permissão e presença? Se você não estiver em presença, você não vai perceber que aquilo nem é teu. Ou se você também não se conhece. Como a gente se conhece muito, o doutor também, quando vem um pensamento intrusivo ou de outra coisa, você fala, eita, o que é isso aqui? Isso aqui não é meu. Você percebe até que você não está produzindo, porque talvez você estivesse até pensando em outra coisa. Só que se você não estiver na presença, não trabalhar esse mindfulness, essa presença, de alguma forma que você escolher, tudo que chegar no teu campo, você vai acreditar que é você. E até, doutor, a gente estava falando antes, pessoal, sobre sacerdócio, né? O doutor também tem uma espiritualidade bem ativa e bem aflorada. Do ponto de vista de campo, o culto de Xexelabá, que é o culto ancestral iorubá, lá de 8.000 anos, de muito tempo atrás, ele já conhecia esse tal desse campo morfogenético. Eles vão chamar isso de campo odúnico. Né? O campo odúnico são esses campos, essas informações, né? Eles acreditam que são 16 caminhos, digamos assim, odúnicos com polaridade.
positivo e negativo. Legal. E que você pode, dependendo do seu campo odônico pessoal, se conectar com o positivo ou com o negativo de um campo odônico de uma outra pessoa, de um outro ambiente. E aí eles fazem as cerimônias que são pertinentes à cultura deles para esse reequilíbrio do campo. Ou para desconectar o teu campo pessoal com o campo morfogenético dos lugares. Obrigado, eu vou estudar isso, eu não tinha conhecimento chama-se dessa. campo odônico. Campo odônico, legal, é mais legal, uma terminologia. E os pensamentos intrusivos, que tá tão em alta agora, como a gente falou, isso é sempre entidade também? Então, não necessariamente desencarnada, porque você também capta pensamento de outra pessoa. Outro dia atendi uma paciente, ela vinha comigo, estava com uma dificuldade com o marido, era um relacionamento muito difícil, ele era abusador, narcisista, uma coisa terrível, e ela conseguiu se libertar dele. Ficou um mês. Aí ela veio pra mim e falou, eu só penso nele, eu acho que eu amo ele, eu acho que eu não devia ter separado dele. Obsessor vivo. E eu falei pra ela, como é que você sabe se é você que tá pensando nele ou ele tá pensando em você? Aí eu ensinei um exercício que eu ensinei pra ela começar, porque o que eu gosto assim, não adianta muitas vezes eu falar, faça você mesmo pra você perceber a diferença. Eu falei pra ela, você vai fazer o seguinte, não sei, toda vez que vier o pensamento dele, você imagina um sol na tua frente. Esse sol, teoricamente, se vier uma linha, digamos que o pensamento vem como se fosse um fio de luz, tá? De outra pessoa. Aí você põe um sol, esse é derretido nesse sol. Então o que vai acontecer? Você está pensando nele. Você põe o sol, você parou de pensar. Não era você que estava pensando. Era ele que estava pensando em você. Olha, anota esse exercício aí, hein, gente. Quando vocês tiverem pensamento obsessivo sobre alguém ou sobre algo, né? Ou alguma situação, por exemplo, que te gere ansiedade, que te gere uma escravidão mental e energética, pega essa imagem, fecha teus olhos, pega essa imagem e coloca diante do sol. Se aquilo derreter... O sol na tua frente. O sol na tua frente. Eu não sinto mais ele. Incrível! Então, peraí, tô pensando em alguém, não consigo tirar o pensamento de alguém. Eu só imagino que o sol tá na minha frente. Isso. Só isso. Se você continuar pensando, é você. Se não é, e a pessoa fala, pare de pensar, então não era seu. Mas sabe, quando eu faço o mantra, eu falo, não sei se você está com influência ou não, mas eu sugiro que você faça o mantra para você identificar, para você saber se você está ou não. Por isso que eu falo para a pessoa fazer. Você vai fazer, faz 21 dias. Aí a pessoa vem e fala, doutor, nossa, eu melhorei. Uma promotora de justiça falou, doutor, esse negócio do mantra, melhora a enxaqueca? Eu falei, não sei, eu tenho enxaqueca crônica. Eu fiz o mantra e minha enxaqueca melhorou. Ah lá. Claro, não era dela. Ela estava no campo dela. No campo dela, mas não era dela. O Dr. Chico Drake fala assim, se você entrar num monastério tibetano, onde durante 1000 anos monges fazem meditação, você vai meditar super rápido. Sim. Mas você vai meditar num lugar onde tem outro... Na estação C do metrô? Não vai conseguir. Porque nós somos seres que recebemos interferência. Por isso que eu digo para as pessoas, como eu estava falando para vocês, além de você ter consciência do que é teu e do que não é teu, e eu também faço uma abordagem psicológica, eu vou falar um pouco da minha abordagem psicológica, o que eu tenho descoberto. O que para saber o que é teu e não é teu é um aspecto, mas é importante você também entender que você muitas vezes pode receber contaminações. Eu tenho tido muitos casos de pessoas que passam no hospital, uma cirurgia, um tratamento, foi tudo correto, sai deprimido, sai mal. Olha isso. Tá. Por quê? Houve uma contaminação. Aí vale a pena contar uma história. Posso contar uma historinha? Por favor. Não sei se isso é uma história verídica. Chama Dr. Ernest Semmelweis. Coloca Semmelweis, S-E-M com W, Semmelweis. Dr. Semmelweis, em 1820, ele era diretor de uma maternidade em Viena. E era um hospital, que os hospitais naquela época eram chamados de casas de morte. Casas de morte? É pra morrer. É pra morrer. Tá. Do lado tinha uma casa de partos de freiras parteiras. Onde tinha, inclusive, a roda dos excluídos em todas as casas dessa, né? Também, não deveria sei, ter, né? né? No hospital, cada 100 mulheres que davam à luz, cerca de 20 morriam de infecção depois do parto. Na casa de partos, as freiras, parteiras, cada 100, só 3. Era absurdo. Só que tem um ponto. Quando a gente fala de 1820, 200 anos, sim, a gente está dizendo que não se conhecia micro-organismo, não se conhecia bactéria, vírus. Não. Então, assim, os médicos eram conhecidos, os bons médicos eram conhecidos nos hospitais, quanto mais sujos estavam de sangue, secreção. Ou seja, mais contaminados. Mais contaminados. Então ele ia lá, pegava um cadáver. Tá. Abria, fazia uma autópsia ali. Com a mão, abria. Tá. Olha, vai nascer. Eles iam assim. Pra maternidade.
Por quê? Por quê? Por que tinha que lavar a mão? As freiras lavavam as mãos porque aquilo era um hábito religioso. É coisa de religioso que lava a mão, põe uma roupa limpa. Só que era 3%. O doutor Semmelweis, intuído, começou a observar e falou, tem alguma coisa estranha aqui. Por que elas matam menos do que nós? Que temos nós somos médicos, né? Que temos técnica. Aí ele fez uma ideia. Ele falou assim, será... Pôs uma pergunta. E sempre a pergunta é interessante, né? Sempre a pergunta. Os meus médicos, eles carregam, eles chamam de partículas cadavéricas. Para o momento do parto, e ali, partícula cadavérica, a gente sabe que era... Hoje a gente sabe que é bactéria. Aí o doutor Semmelweis fez o quê? Olha, eu quero que vocês lavem as mãos, coloquem uma roupa limpa, passem a mão no álcool e vão ver o que acontece. Caiu para 3%. Igual. O número das freiras, igual. Aí ele pegou esse fato, presta atenção, André, ele pegou esse fato, levou para a Sociedade Médica Vienense. Chegou lá e falou, eu tenho aqui, eu fiz isso em vários lugares, de 20% para 3%. E eu não sei por quê, mas se lavar as mãos e pôr uma roupa limpa... E passar álcool... E vai morrer menos gente. As nossas irmãs, nossas filhas, nossas esposas. E aí, como ele é o pai da asepsia moderna, todo mundo imagina o que aconteceu, né? Você sabe o que aconteceu? Sim. O que aconteceu? Depois disso, como ele é o pai da asepsia moderna, ele foi expulso da Sociedade Médica Vienense. Ele caiu num hospital psiquiátrico, porque disseram que ele era maluco, porque ele estava indo contra o status médico. Isso é história. Lutando contra o sistema, né? Lutando contra o sistema. O status médico era, quanto mais sujo o médico era, melhor ele era. Ele estava falando para tirar a sujeira, ele foi expulso. Não importa o fato. Então eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção. O status é mais forte que o fato. O status é mais forte que o fato. Olha isso. Olha aqui, me veio uma imagem, uma correlação bem interessante que você está trazendo nessa história da contaminação. Todo sujo de sangue, ele vai, sai às vezes de um óbito ali e vai para um parto e a criança morre por contaminação cruzada. Morre a mãe, né? Morre a mãe por contaminação cruzada e às vezes a criança vai junto no balaio das almas. Esse mesmo médico está numa cirurgia, há um campo energético extremamente denso de dor, de sofrimento e às vezes do desligamento do corpo, e ele leva essa sujeira energética para o campo da mãe, que está extremamente fragilizado e aberto. Né? O que acontece? Isso. Então, fantástico, André. É isso que você pegou. Às vezes a gente tem que ser um pouco atrevido, né? Sim. Eu quero ser o novo Semmelweis. O que eu quero dizer é o seguinte, por quê? Existe contaminação invisível nos hospitais, igual tinha lá. Ainda Pasteur estava estudando com os microscópios, era o bobo do microscópio, chamado Pasteur, mas ele descobriu. Sim. Hoje não tem microscópio ainda. Mas eu afirmo que as pessoas se contaminam de forças invisíveis, vamos falar assim, bactérias invisíveis, né? As larvas astrais. As larvas, os miasmas. E isso ninguém faz nada, ninguém limpa. Ninguém limpa o miasma espiritual, né? Então eu tenho muitos casos que a pessoa vem, eu vou falando, eu estava bem, não sei o que, fiz cirurgia, eu estou mal, ela se contaminou miasmaticamente e vibratoriamente. Aí eu faço um trabalho de física quântica, eu desenvolvi uma técnica de física quântica para limpar isso aí. Então a gente já vai falar dessa técnica agora! Doutor, como que a gente faz para se limpar energeticamente? Se é que existe alguma dica que o senhor pode dar aqui pra gente, 1, 2, 10, quantas quiser. Como que a gente faz para se limpar? Por exemplo, vou trazer aqui uma questão. Tem um terapeuta chamado João, e o João fez 4 atendimentos no dia. E aí, no final do dia, João terminou 8 horas da noite, o atendimento, 8h30, e ele tá extremamente sem energia. João vai dormir, dorme muito mal, porque percebe muitas coisas no campo. No outro dia o João tem que acordar para atender mais umas 5 e o João tá completamente sem energia. E aí o João também não pode tomar café porque é intolerante. E aí como que faz para ter energia? Como que a gente faz para limpar do campo? Tá, tô falando de mim, gente. Como que a gente faz para limpar do campo energias densas? Prazer, João. Eu tenho algumas ferramentas, porém a gente sempre precisa de mais, gente. Tô sempre aberto para ter uma nova aí. Bom, eu, durante muitos anos, como eu fazia essas aberturas, era muito comum eu ir no centro me tratar e estava carregado. Eu passava mal. E aí fui desenvolvendo, né? Então, assim, eu brinco. Vocês saem de casa pelado de manhã? Não. E se eu disser que vocês saem pelado de manhã? Sim. Espiritualmente. Uou. Então, do mesmo jeito que a gente coloca uma roupa no físico, nós precisamos nos lembrar
que nós somos factíveis de nos contaminar. Então a gente não pode estar pelado, entre aspas, espiritualmente. Eu uso essa imagem para poder. Então, antes de sair de casa, coloque o que você entende. O católico, coloque aí o manto de Nossa Senhora. Não saia de casa sem pôr o manto de Nossa Senhora. Ah, que lindo isso. Os nossos irmãos protestantes têm lá, até decorei, Efésios 6.1, a armadura do Senhor. Coloca a armadura. Olha que lindo não sai sem armadura. Gente. O espiritualista pode pôr uma cúpula, uma bolha, mas não dá para sair de casa mais hoje em dia sem você se imaginar dentro de uma cúpula. Eu fiz um exercício com você do celular e pedi para você mentalizar, você viu como você na hora. Real. Isso é na hora. Então o que acontece? Não, a gente precisa lembrar, primeiro lembrar. Então eu falo, às vezes eu olho para você, eu uso brinco, eu ponho brinco de manhã. Na hora que você puser o brinco, põe a roupa. Aquele negocinho da fitinha, né? Ou da pontinha que a gente fazia na escola, pra não esquecer de pegar alguma coisa, você escrevia com a caneta aqui, você olhava, lembrei, tem que pegar tal coisa em tal lugar. Agora, olha que interessante. Eu comecei a estudar um pouco de física quântica, não sei nada, mas eu gostei do efeito da dupla fenda. Eu acho que vale a pena a gente entender o que é efeito da dupla fenda. Eu amo física quântica. Nós somos ressonantes, doutor Helicourt, já estamos na sexta ou sétima, indo para a sétima onda. Já fiz com ele algumas também. E o que acontece? Eu comecei, o efeito da dupla fenda, legal. Efeito, mas aí o mais interessante que é o efeito da dupla fenda, isso é fantástico, chama efeito retardado da dupla fenda. Isso, porque assim, para mastigar, né? Tudo que eu observo, eu materializo. Aquilo que eu não observo, eu materializo, tá? Então, digamos, aqui, eu estou olhando para a semente aqui. Então, eu estou olhando, materializando. Se eu não olhar, eu não materializo. Então, basicamente, se eu pudesse diminuir muito a física quântica, eu diria, aquilo que você observa, você materializa. A nível cerebral, né? Aquilo que eu experimento e eu interpreto e eu diagnostico e ponho um significado, é aquilo que eu vivo. Então eu digo para as pessoas, você só vive o que você colocou de significado. Você viu uma coisa, você viu a mesma coisa, cada um pôs significado diferente. Você é outro significado. E não importa o que aconteceu, importa o que você pôs aí dentro de significado. Entendeu? Então eu percebi o seguinte, como o tempo não existe, o tempo não existe. Que metáfora eu uso? Não tem um livrinho aqui, né? Só para mostrar. Tem um livrinho aí, por acaso? Não. Mas imaginem comigo. Imagine um livro. Tem um livro aqui, tá? Um livro aberto aqui. Eu estou aqui no meio do livro, estou lendo essa página. Pergunto, o começo do livro ainda existe? Existe. Está lá. Tá lá. O fim do livro ainda já existe? Já. Então eu vou dizer que aqui é o presente. Sim. Aqui é o passado. Sim. E aqui é o futuro. Eu estou passando pelo presente. Então, como é que a gente faz? A gente viaja no tempo? Não, em vez de eu mudar a história desse aqui, quer dizer, em vez de eu mudar isso que está escrito, eu mudo de livro. Então, eu faço outra história, eu tenho outra história. É isso que eu tenho feito com os pacientes que eu encontro. A maior causa de ansiedade, que eu chamo psicológica, que as pessoas dizem, a ansiedade psicológica é medo do futuro. Tá? Como é que alguém pode ter medo do futuro se o futuro não existe? Ninguém tem medo do futuro. Todo mundo tem medo de que algo que aconteceu no passado se repita no futuro. Nossa, que maravilhoso. Então, o medo, na verdade, ele está ancorado no passado. Exato. A raiz do medo está no passado, não no futuro. Pode ter medo do futuro se o futuro não existe, ele não está criado. Faz todo sentido. Sim. Então eu digo, você está com medo de alguma coisa que aconteceu que você não lembra. Mas que te marcou e você tem medo que repete. Sim. E quando a gente identifica isso, você pode mudar essa história. Entendeu? E onde eu mais encontro ansiedade do medo? Você sabe onde eu encontro? Que eu chamo de primeira viagem. Nos cursos que eu faço, eu e minha esposa e tal, a gente faz uma dinâmica que eu chamo da primeira viagem. Aqui, qual é a primeira viagem nossa aqui na Terra? Nascimento? Na gestação. A gestação. Então vamos lá, eu gosto da metáfora assim. Imagina que você tem um amigo de um amigo que é milionário, convidou os amigos, e você vai para a Europa com o jato dele. Jato particular, o jato dele e tal. Não é um Boeing, mas é um jato grande. Tá viajando lá, daqui a pouco você vê um piloto vir conversar com o cara, você fica ali olhando e fala o seguinte, olha, estamos com um probleminha. Falei, qual é? Aí na frente tem uma super tempestade. Vai chacoalhar muito assim. Nós vamos chacoalhar, não sei como é que vai ser isso aqui. Muito forte. O que podemos fazer? Pode dar a volta, né? Fazer uma viagem mais longa. E por que não faz? Porque não pusemos gasolina suficiente. Você está ali escutando isso aí. Diga, você vai ficar tranquilo nessa viagem? Não. Gestação é a mesma coisa. É uma viagem. Você está dentro do lugar e só fica escutando as coisas lá de fora. O que vai acontecer? Aí vem um médico falar uma besteira. Você ouve aqui. Olha, não sei se uma vive ou outra vive. Essa besteira que médico fala. E outras coisas. Eu chamo de síndrome da expectativa parental. Quer dizer,
o que esperaram de você na vida intrauterina, você leva para a vida toda. As Olha projeções isso. da mãe, principalmente. Da mãe, do pai, da mãe, da do pai, conversa. da conversa. Quer ver um exemplo? Chega uma paciente para mim, eu vou observando, ela fala assim, eu estou muito ansiosa, eu gosto de fazer tudo as coisas, eu sou mandona, eu faço as coisas. Eu pergunto, quantos irmãos vocês são? Sempre faço, quantos irmãos vocês são? Nós somos em 4. E 4 o quê? 4 mulheres. 4 mulheres. Você é qual? A 4ª. Eu já tenho o diagnóstico dela. Por quê? Ela teve uma expectativa de ser Homem. homem. Foram 3 tentativas esperando que uma delas fosse homem, ela foi Ela tem uma carga que ela tem que viver o mundo yang. Ela tem que viver o mundo yang. Tá. Se ela vive o mundo yang, ela só encontra homens que não vão se acordonar, porque 2 yang não bate, etc. E tem um sofrimento a vida toda. Só que eu provo para as pessoas, eu falo, isso é mentira. Eu falo que é mentira. E eu faço uma dinâmica, ligando a física quântica, dizendo que aí eu vou ter que lançar a mão de um livro do André Luiz, ou do Chico, dos Missionários da Luz. Tem um capítulo que vale a pena. Esse capítulo chama Reencarnação de Segismundo. Joga no Google aí. Acho que eu lembro dessa. Que explica como é feita a nossa programação. Então a gente conversa com os nossos pais antes de encarnar. Então eu levo a pessoa... Reencarnação? De Segismundo. Segismundo. André Luiz põe uns nomes para ninguém se identificar, né? Ele põe, encarnação de Rubens, eu achava que era eu, entendeu? Aí ele põe um nome que não é de ninguém. Eu faço uma dinâmica de física quântica, onde eu levo para a pessoa e falo, essa não é a tua história. Eu mostro a verdadeira história. Sabe, André, você faz assim, ansiedade, a pessoa sai de lá, fala, nossa, eu senti uma leveza. Por quê? Porque ela estava levando uma ansiedade de um risco de vida. E eu vou entender, vocês vão entender por que eu chego ao risco de vida. O que acontece com o leãozinho na selva, que nasce cego? Você sabe o que acontece com ele? A leoa mata. Morre na hora, sacrificado na hora. Nós temos uma memória biológica durante a nossa gestação. A gente vai passando, somos um girinozinho, depois um sapinho, um peixinho e tal. Nós temos toda essa memória. Se estamos esperando que eu seja de determinado padrão e eu sou outro, quando eu nascer vão descobrir meu defeito, entre aspas. Sim. E aí eu posso ser sacrificado. Sim. Aí eu posso ter uma ansiedade de medo que possa a qualquer momento me agredirem ou me sacrificar ou eu morrer por causa dessa De questão, algum que defeito. não tem nada a ver. Tá. Olha o nível. Então, essa ansiedade que eu chamo psicogênica. Ou outras, né? E o senhor trazendo esse episódio do leão, algumas tribos indígenas brasileiras têm esse costume, tinham, né, esse costume. Algumas que até hoje que estão no âmago da Amazonas lá, que não tem nem acesso com a civilização, eles fazem isso. Se a criança nasce com algum defeito, ela vai se tornar um peso para a tribo e pode piorar a genética futura. Então eles sacrificam e... Gente, eu achei sensacional. São tantas informações incríveis. A gente falou de ansiedade, a gente falou de onde vem a ansiedade, mediante ao olhar do Dr. Rubens, e eu acredito nisso piamente, gente. Tenho mais de 9.000 atendimentos e eu tenho as percepções. Por que eu tô falando sobre isso? Porque muitas pessoas que chegam no meu consultório para ser atendida por mim, elas são pessoas que não vêm no espaço do holístico, assim. São pessoas que acreditam piamente em energia, não são. As pessoas chegam porque viu lá barras de Axis ou alguma outra coisa, essa coisa de comprovação neurocientífica e tudo mais. As galeras, o pessoal gosta de comprovação, né? Você sabe como é que a mente lógica dos humanos. E aí eles chegam nesse movimento. E é claro que, mediante a como a pessoa chegar, eu também vou conduzir, né? Não vou falando de espírito e tudo mais nesse movimento. Então, quando a pessoa recebe uma sessão de alguma terapia, de alguma ferramenta, e ela percebe que existe uma outra realidade, um outro lugar para se ser, porém não é só a ferramenta, ela vai precisar mudar padrão de pensamento, sentimentos e emoções, porque mesmas escolhas, mesmas criações, a gente tem que achar uma forma de mudar. Eu não tô falando que todo mundo tem que ser o Buda, não é isso? Não, nem dá. Que é maravilhoso, aliás, né? Siddhartha, maravilhoso. Eu não tô falando isso, eu tô falando só que a gente precisa achar um padrão mais aceitável para se viver nesse novo mundo. E depressão? Você deve lidar com muita depressão. Depressão demais. É que as pessoas, elas têm muitas vezes, o Dr. Rubens, uma falsa ideia, um falso conceito desse estado. Para nós, eu vou trazer o meu ponto de vista a respeito disso, né? Esse estado depressivo do ser, ele é químico. Né? Ele se manifesta a nível químico e vai faltar ocitocina, vai faltar
serotonina, dopamina, todas as ninas da conversa vão estar ausentes no sistema daquele ser, criando até um estado de pensamento, de sensações e tudo além. O que nos chega muitas vezes são pessoas com tristeza profunda, mas uma tristeza de alma, uma dor de alma muito profunda, né, e que elas confundem, e muitas vezes quando elas vão para medicina clássica, elas são diagnosticadas com estado de depressão. Lembrando também que o que é interessante, o que o André trouxe sobre falta de não sei o que, falta não sei o que lá, tudo isso também pode ser feito através do movimento de entidades, né? Porque as entidades, elas lidam nesse movimento, por exemplo. Eu tenho uma questão com o intestino. Às vezes que eu tô obsediado, começa a doer aonde? Meu intestino. Percebe? Então, parece que é natural, parece que é de você. Você fala, é meu, né? Eu sempre tive uma questão no intestino, mas será que é isso? Porque todas as vezes que, por exemplo, eu tenho uma questão no intestino, baixa meu padrão vibratório. Todas as vezes. Então, onde eles vão atacar? Pega um ponto de vulnerabilidade, né? Porque me dá medo, porque eu me lembro que eu fiquei mais de um ano doente sofrendo com isso. Então, se começa uma certa dor, eu baixo meu padrão, mas assim, coisa de 2, 3 horas. Baixa meu padrão. Então, naturalmente, qual que é a sua questão? Né, trouxe aqui intestino, mas qual talvez seja a sua, que esteja baixando seu padrão vibratório, ou que esteja ali parecendo uma depressão e que você não está percebendo que talvez seja um obsediamento. E qual que é o olhar metafísico, doutor? Traz pra gente sobre esse estado. O meu olhar é um pouco diferente, né? Até para falar para ansiedade química, é alimentar, viu? Glúten e leite causam ansiedade. São inflamatórios, né? Inflamatórios. Glúten e leite. Tem criança autista que você tira o leite e melhora 50%. Aí, dica para papais e mamães de crianças especiais. Não acredito. Faça o teste. Faz o teste. O exame não deu nada. Faça o teste na vida. Quem tem a coragem de fazer. Minha criança, é claro, está viciada. Você sabe por que é difícil tirar o leite e o glúten? Não. Vira morfina no corpo. Ele amortece o estado. Tá morfina, vicia, ópio. Você pega o teu criança, dá café com leite, põe com manteiga de manhã e aumenta lá em cima o ópio, ele chega na escola. Mamães que estão ouvindo, mamães que estão na produção. Olha essa criança cheia de leite aí, ó. É impressionante. Se ficar uma semana saindo da abstinência, melhora absurdamente. Olha que interessante. E mudou. O trigo mudou. Eu brinco que, como mudou o trigo geneticamente, hoje, se o Cristo viesse, ele ia fazer a Santa Ceia com tapioca, com certeza. Eu ia amar. E eu ia pedir um pedaço. Eu ia pedir salgada, não doce. Isso dá um corte, gente, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Se o Cristo viesse, ele faria a Santa Ceia com tapioca. Com certeza. Esse trigo aqui não dá. Mas depressão, eu também observei. Eu tive um quadro que eu chamo de depressão porque eu fiquei mal, né? E aí eu percebi umas coisas interessantes. Eu chamo de biocontabilidade. Então, o nosso organismo é como se fosse uma empresa. Então, você presta atenção, você tem uma empresa. Vocês têm uma empresa, vocês têm um trabalho de vocês aqui. Você tem o quê? O ganho e o gasto. Tudo bem? Então, muitas vezes eu falo para a pessoa, não vamos falar de doença, vamos falar de economia. Eu chamo de bioeconomia ou biocontabilidade. Se você está no lucro, você está saudável, alegre, feliz, você tem mais músculo. Se você está no prejuízo, você tem falta de energia, fraqueza, dor e mais gordura. Então, esquece. Eu falo, não importa a doença que a pessoa me traga, ela queixa. Vamos ver como está a contabilidade. Eu faço um exame que mede a composição corporal. Quanto tem de músculo, quanto tem de gordura, quanto tem de água. E aí eu bato ele e falo, você está inadimplente. Eu falo, o que é inadimplente? Está devendo. Você está gastando mais do que está ganhando. Então eu cheguei a uma conclusão que depressão não é doença. Depressão é sintoma. Você trata a febre? Não, febre você trata, mas você tem que tratar a causa da febre. Infecção, né? Então depressão não é doença. Então eles estão equivocados. A depressão só tem uma causa. Uma causa da depressão. Falta de energia. Então aí você vai buscar aonde falta energia. Físico, mental, emocional, virtual. Entendeu, André? Onde tiver o buraco ali, então, tem o gente ralo que fala, energético. muda a alimentação. Uma vez um paciente me procurou, falou, eu estou deprimida, não sei o quê. Eu falei, como é que a senhora está se alimentando? Doutor, eu estou em regime, né? Você conheceu uma mulher que não está em regime, vocês me apresentam, porque eu não conheço. Eu estou em regime. De dieta, sempre. De manhã eu só tomo um cafezinho, né? Depois. Depois eu como uma bolachinha na hora do almoço, às 10 horas da manhã. Almoço eu tenho comido uma saladinha lá, umas alfacezinhas, um bife na sombra. Bife na sombra, eu ponho um bife assim, ponho a lâmpada e aí reflete na sombra no prato e eu como bife na sombra. Só a sombra. À tarde eu tomo um chazinho e à noite eu não vou comer, porque já comi muito. Eu falei, você não está deprimido, você está com fome. Ótimo. O cérebro não produz serotonina se não tem energia. Se não tem ATP então eu falo, falta, você tem razão.
Tem uma parte química, tá, mas por que parou de produzir? Não tem energia. Você tem uma fábrica com as máquinas, não chega eletricidade e não produz. Não produz. Então, para mim, tudo é falta de energia. Então, vamos lá. Fisicamente, a maior causa de depressão que eu encontro hoje em dia, e assim, tem casos, eu vou falar de cura, mas assim, de controle absurdamente rápido, que não se trata, é tireoide. Nós temos uma pandemia mundial de hipotiroidismo. Por quê? A ausência da função dela. Ela tá, a ausência da função dela, não doença. Não doença, ela não tá doença. infartada, ela tá parada. Ela tá diminuída porque não tem substrato suficiente. Ah. O principal substrato que precisa é iodo. Iodo. Só que hoje nós temos o cloro, o flúor e o bromo. Então é muito importante aquela reposição de iodo que o Dr. Lai Ribeiro fala o tempo inteiro, né? Muito. Eu tentei um Lugol, tempinho, né? mas eu não me senti muito bem. Depende de qual. Lugol. Tem vários tipos. O Lugol é ótimo, então precisa ver a quantidade e tal. Mas eu tenho outros tipos. Tem até homeopático. Caramba. Depois eu te passo um homeopático, você vai ver. Por favor. Então, o que acontece? No livro que eu escrevi, está esgotado, mas eu falava a dança das cadeiras. Sabe aquela brincadeira de música que tem cadeira? Você tem a equipe A com 10 e a equipe B com 2. Quem vai ganhar? Com 10. Né? Então, se você tem muito cloro, por que você tem cloro? Por isso que eu brinco, às vezes, numa palestra, eu pergunto assim para o pessoal: olha, eu vou falar aqui uma situação. Se você faz isso, você tem com chance, principalmente mulher, de estar com hipotiroidismo, tá? Aí eu pergunto assim: quem toma banho todo dia? Quente. Aí por quê? Toma banho quente e você absorve cloro. Ponto. É porque abre os poros e ele vai entrar pelos poros. Pela pele. E o cloro é o pior competente, ele compete com o iodo. Não, o nosso público é 95% mulher, é mulher que tá assistindo. Então, E que com certeza adora um banho quentinho, né? Ladinha. Mas o que acontece? Por que não trata a tireoide? Porque o médico hoje em dia, ele olha o paciente, digamos que aqui é o exame de sangue, ele olha assim, né? Entendeu? Ele olha o exame de sangue como se o exame de sangue mostrasse. Não é. Eu faço parte de um grupo de médicos que trabalham com medicina integrativa que a gente não faz as referências que o laboratório traz. Tá. Porque o laboratório traz uma média de doentes. A gente tem outra compreensão. E aí eu vou explicando para a pessoa: o exame está normal, tá? Segundo a referência aqui, mas você tem isto. O cabelo está ruim, a pele está seca, calcanhar rachado. Sim. Não precisa nem fazer diagnóstico, está deprimida. Pode perguntar. Qualquer pessoa deprimida, como é que está o calcanhar? Está rachado? Você está com hipotiroidismo. Não precisa nem fazer outra coisa. Ausência de iodo. Iodo e às vezes até do hormônio. Até do hormônio TSH e FSH. Exatamente. Lá, tá. Aí eu falo: como é que está o frio? Então mede a temperatura. É um exame fácil de fazer para você saber se você está com hipotiroidismo, e depois você busca no Google tudo aqui, leva para o teu médico. Peraí, quem tem muito frio está com hipotiroidismo. É a principal característica, principalmente mãos e pés. Mão e pé gelado. Nossa, eu tenho muito frio. E você, gente? Agora vai virar até meme. Não diz, as mulheres, a maioria das mulheres, não tô sendo sexista aqui, mas a gente sabe da realidade. Elas falam assim: é culpa da tireoide. Eu tenho tireoide. Bom, ainda bem que você tem uma tireoide, né? Às vezes sobe um pouquinho o peso, eu não consigo perder o peso por causa da tireoide. Tá aí, agora você pode justificar, pode continuar falando, é por causa da tireoide. Então, ao acordar pela manhã, na cama ainda, acordar, pega o termômetro, coloca debaixo do braço, sem sair debaixo do cobertor. Tá. Tem que estar no mínimo 36,5, anote, no mínimo 36,5, faz uma média de 7 dias. Se tiver muito abaixo disso, você está com um tireoide deficiente. Não é doença, por favor, não é deficiência, é disfuncional. 20% das pessoas são saudáveis, se sentem saudáveis e os exames mostram que estão saudáveis. Tá. 20% estão doentes e os exames mostram que estão doentes. Sobrou 60%. E a maioria que vai lá, que olha, eu me sinto bem. O teu exame está normal, mas eu não me sinto bem. Fica a discussão com o médico. Aí tudo vai para casa emocional. Tudo é emocional. Não! Às vezes é fisiológico. É a disfunção que quase ninguém trata. 60% é muito. Então, tem pacientes 2, 3 anos tratando depressão. Eu examino, olho e falo: você está com a tireoide lenta, não é doente, nós vamos fazer um período e tal. Em 15 dias ela me liga e fala: doutor, eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Não tratou a tireoide. E não adianta tratar a tireoide só com um hormônio. Porque a tireoide produz 2 hormônios. O mais conhecido é o T4. Que é o senhor atende aonde? Mas eu vou atrás. Você pode ter certeza. Todo mundo precisa, viu? Vá também. Eu atendo no Tatuapé, mas hoje a gente atende muito online também. Online. Ótimo. Eu faço dinâmicas psicológicas online também. Dá pra fazer isso, sabe? E aí, o Puran, o Sintroid, o Tirox é o T4. Mas o T4 não é um hormônio, é um pré-hormônio. Ele precisa se transformar em T3. Então, hoje,
Quando eu falo hoje, são muitos médicos no mundo todo que fazem medicina integrativa que associam o T3 ao T4. Então você vai no teu médico, ele fala, teu exame está normal, você continua acima do peso, continua lenta, continua com frio, continua deprimida, a libido não tem nada, tá? E aí o médico fala, tá tudo normal, é da tua cabeça. Não é, tá faltando hormônio, porque ele não pediu o T3. E o T3 é mais importante. E não adianta estar no range de normalidade, você tem que estar no ótimo. Tem que estar lá em cima, Tem né? que estar lá em cima. Lá em cima. Então é completamente diferente essa avaliação. Porque ele é um estimulador, né? Ele é um provocador da produção do hormônio, é isso? Não, o T3, o T3 é o próprio hormônio. O T4 é o provocador, o T3 é o próprio hormônio. Tem até uma forma de você repor isso. Não, eu tomo o hormônio da tireoide há muitos anos já. Ah, é? Eu tomo, meus exames são normais, mas eu tomo muito. Eu vou fazer uma provocação aqui. Tá. Tem uma pessoa que faz coach dos nossos trabalhos na academia. E ele às vezes indica pra tomar T3, T4, e eu tenho bastante receio, porque o povo fala que é super perigoso, que vai fazer um trabalho todo na sua tireoide, nananana, mas como o senhor é médico, eu confio. Uma coisa interessante também de perguntar, doutor, as pessoas, elas, pelo menos comigo, assim, 60% vêm reclamando muito, queixando muito de falta de energia. Falta de energia, fadiga. Essas pessoas tomam café, essas pessoas tomam energético, mas elas se sentem sem energia. Então, E eu falo, cara, tem alguma coisa acontecendo no mundo, porque é muita gente falando a mesma coisa. eu faço todas as segundas, quartas e sextas-feiras, eu chamo Café com Saúde, no meu Instagram e no meu canal Saúde Funcional Vida Plena. Essa semana eu estou falando de fadiga crônica. Segunda-feira eu falei dos fatores fisiológicos. Hoje de manhã eu falei dos fatores emocionais. Sexta-feira eu falo dos fatores vibracionais. Eu faço todas as doenças assim. Eu tenho vários. Já falei de câncer, de problema de cardíaco. Cada semana eu Olha faço. que legal. Assisti. Você já assistiu, né? Então, hoje em dia, nós temos o quê? Então, primeiro, voltando para a depressão, falta de energia. Se a falta de energia é pequena, eu brinco, sabe? Eu falo assim, se você olhar sobre um ponto de vista de uma empresa, uma pessoa deprimida, ela está em recuperação judicial. Ok. Né? Fico quieto aqui, não falo com ninguém, fico na minha, economiza. Nós temos um administrador energético. Eu não tenho vontade de academia. Não é vontade, você não tem energia. Ele não vai liberar dinheiro para você ir para academia. Ele não vai liberar energia para você ir. Às vezes começa a equilibrar a pessoa, ela fala, me deu vontade. Claro, você tem energia. Então é como uma empresa, como uma casa da gente. Ele vai cortar supérfluo. A pessoa fala, a minha libido está baixa. Eu falei, libido é só hormônio? Não, é energia. Vamos pensar assim, se tivesse um administrador corporal, ele fala assim, olha, nós temos energia para o coração, para o fígado e para o pâncreas. E para o sexo? Não tem. Ele vai preferir deixar para o coração do que dar para o sexo, porque o sexo é supérfluo em termos de sobrevivência. Aí fala, teu marido não acha isso, mas tudo bem, mas o corpo acha isso. Então, enquanto você não equilibrar o fluxo da tua energia, você vai ter os sintomas. Tá. Então, hoje tem muita gente fazendo o tal do burnout. Tá? O burnout também é um esgotamento da Que é o burnout espiritual ou só esse é o burnout físico mesmo? tem os 4 níveis. Tá. 4 níveis? 4 níveis. O físico, que é a glândula. Você tem um estresse crônico, a glândula que produz o cortisol para você poder... Ela cansa. Então eu faço uso do que chama biocortisol todo dia de manhã. Eu ponho uma reposiçãozinha de hormônio da tireoide, hormônio da suprarrenal, testosterona, eu faço tudo isso. Um shotzinho matinal do equilíbrio. A gente precisa fazer uma sessão com ele. Precisa. Nós dois. Porque a gente vai... E às vezes não é doença, é manutenção. É ajuste, né? Tudo bem. Eu não sei, mas... Imagina quanto eu tenho de idade, né? Não sou tão novo assim. Não, mas mesmo assim é importante. Eu acho que é pra viver bem. Porque, meu ponto de vista, doutor, não é só vamos cuidar do espiritual, fazer mantra, afirmação, tudo isso é maravilhoso, receber terapia. Tá, mas e o teu corpo? Exato. Às vezes não é só o espiritual, o teu corpo tá falando, cara, não aguento mais, precisa de alguma coisa aqui. Da magnésio, hoje a gente tem uma série de situações. Eu pego os idosos lá, a gente faz uma soroterapia, o idoso faz 2, 3 sorinhos e já começa a andar melhor. O senhor faz também soroterapia? Nossa, a clínica lá é bem completa. Eu tenho vários aparelhos frequenciais, eu tenho um aparelho que regula um monte de coisa lá. Eu tenho um aparelho no Brasil que acho que só eu tenho. Ó, que eu tô procurando soroterapia. Só que a gente chegava nos lugares pra fazer, a gente trabalha muito com essa coisa espiritual, né, gente? Desculpa. Chegava nos lugares pra fazer e meu corpo contraía. Tipo assim, não faz. Aí eu falava, não vamos fazer não, né? Tem que sentir. Aí eu não sentia energia. Mas com o senhor, outro rolê outro. Gente, faz soroterapia. Amei. Então, tem a falta de energia no físico, que eu falei, alimentação, sono, exercício moderado. Tem gente que faz exercício demais e perde músculo.
eu mando, faz menos. Ah, mas o meu... Personal lá falou fazer. Você está perdendo. Você está acima, você está gastando mais. Se você quer gastar mais, tem que ganhar mais. Não é assim? Emocional. Vamos ver que aspectos emocionais. A pessoa tem aspectos emocionais, mentais, padrões de crenças que as pessoas trazem, e vibracionais. Então, depressão é um sintoma que vem falta de energia, e aí sim, mergulha. De repente, se aumenta a energia da pessoa, pela tireoide, pelo sono, pelo campo espiritual, ela começa a produzir serotonina. Então, você tem razão, é químico, mas o químico é consequência. O químico é consequência do vibracional. Da falta de energia. Então, a gente pode fazer, por exemplo, a gente está falando aqui de energia. Energia é sistema endócrino. Nosso sistema endócrino vai fornecer essa energia bioquímica para o nosso corpo funcionar e ser mais potente. E é sabido e conhecido de que o nosso sistema endócrino, ele tem a sua correlação no sistema energético que nós chamamos de sistema de chakras. Exatamente. Né? Então, por exemplo, na minha tireoide eu tenho aqui na minha laringe, nessa região eu tenho meu chakra laríngeo que está associado a essa glândula. No cardíaco eu tenho lá o timo, ela está associada ao timo. Ela não tem nada a ver com o coração, por mais que chame de chakra cardíaco, ela está ligada a um outro coração que a gente já falou para vocês, é o coração da alma, nosso coração energético, nosso coração fundamental. Então, se eu faço um trabalho espiritual, né, um trabalho vibracional de abastecimento, primeiro de limpeza, de manutenção desse sistema energético de chakras, ele vai refletir no meu sistema endócrino e criar esse processo? Pode, claro. Como eu acredito que tudo vem da alma, tudo vem da energia, se você for forte o suficiente para conseguir, você vai conseguir. Às vezes, você não tem energia nem para fazer um trabalho vibracional. Sim, né? você está na reserva. Exato, mas vai fazer lá uma barra de axis com ele, sobe energia e começa a mudar. Mas o problema é que as pessoas... Aí a gente volta para perder energia. Eu acho que a maior dificuldade é assim, como parar de perder energia? Isso. Parar de perder energia, ter consciência de que não dá para você atender pessoas, Lelê, sem se proteger. Entendeu? Então precisa se imaginar. E para me proteger eu já posso vestir aquela roupa. Pode, vai ser roupa, põe uma culpa, põe roupa, né? Ótimo. Porque você já vai começar a sentir diferença de cara. E o campo quântico você vai colocar também na tua sala. Campo quântico. Coloca na tua sala. Na sala. Nos cantos da sala. Fica o campo no espaço. Entendeu? Posso na sala e na sala de atendimento, né? Na sala de atendimento. Não embaixo da maca, tá? Porque, na verdade, eu acho que o quarto de atendimento é onde as pessoas, os campos mais soltam energia e frequência de forma de pensamento. Gente, esse campo, depois eu vou ter que achar uma forma de colocar pra vocês, ou então vocês vão dar uma olhadinha no meu Instagram, enfim. Eu vou colocar pra vocês saberem do que eu tô falando. Eu vou também deixar no TikTok, pra você entender do que eu tô falando. Basicamente, o que são aqueles... Não, são etiquetas, né? Tá. São etiquetas normais que eu pedi só para ficar bonitinha. Pode ser qualquer coisa, pode ser um pedacinho de papel e tal. O importante é que eu magnetizei aquilo lá, e eu magnetizo O senhor que canalizou. Eu magnetizo tal, com o cartão que eu te falei, e aí você cria o campo. Eu vou, por exemplo, um paciente meu ficou mal, ficou doente e tal, e ficou com câncer, foi para no hospital. E pediram para ir conversar com ele lá. Eu fui lá conversar com ele, ele estava ele era sensitivo, né? Muito. Ele via bichos entrando nos pés dele, atacando ele a noite toda. Disfarçadamente no hospital, eu peguei, pus pus até um durexinho, né? Pus 4 magnetismos, ninguém fica sabendo, nem. Porque eu voltei no dia seguinte e falei, como é que tá? Não tenho mais. Não sinto mais nada. Protegeu a cama. Mas o senhor colocou sem ele saber? Sem ele saber. Olha isso. Mesmo, né? Bom, mas um outro paciente estava em coma, num pós-operatório. Eu fui lá e fiz o campo quântico da cama no hospital. Quando ela acordou, era bem sensitiva, ela falou, e pôs essa parede energética aqui, assim, na cama. Ela viu uma parede energética. Olha que legal, que interessante. Ô, doutor, e aquilo, por exemplo, eu coloquei e fica pro resto da vida até ele deteriorar ou não? Tem que ficar ativando? Então, como é isso? Isso aí a gente precisa estudar para ver, né? Quanto tempo você vai ficar, se não vai. Eu brinco que às vezes trabalhar com energia é mais ou menos que nem desodorante, entendeu? Dependendo do quanto você gasta mais. Mas eu tenho tido uns casos lá que mantém. Né? E é claro que a gente vai pesquisar, porque isso não tem pesquisa. Porque eu estou buscando algum laboratório que faz análise, por exemplo, de algum produto de durabilidade, né? Mas digamos que põe isso aqui sob uma pressão, uma temperatura tal, e dura, sei lá, 3 dias. Aí eu quero fazer um campo quântico nisso aqui, por exemplo, e põe lá, os dois fazem a mesma coisa, o campo quântico, eu quero ver se o do campo quântico vai durar mais. Eu estou procurando um laboratório para fazer isso. Teve algum experimento com fruta de alguma... isso aí é normal. Que eles colocavam... E se eu quiser... Acho que você está falando da caixa orgânica, não é? Da caixa orgânica, isso. Se eu quiser usar para bloquear, por exemplo, sei lá, porque eu vou fazer atendimentos e... Eita, pois amor, que você quer. Eu vou fazer atendimentos e eu quero bloquear a mim mesmo, fora
bloquear a casa, a energia da casa. Eu posso colocar ele, sei lá, nos meus bolsos, ou nada a ver. É mental. Você põe aquela cúpula em você. Tá. Põe aquela Ele cúpula. não serve pra eu usar Não, pra não. me bloquear. Ele serve pra bloquear lugares. Pra lugares. Ah, Isso. ótimo. Agora, uma dúvida. Por exemplo, antes de você setar esse campo quântico, antes de você definir os limites desse campo quântico, é importante a gente limpar energeticamente esse ambiente para a gente manter um ambiente asséptico, né? Ou se, de repente, eu crio um campo quântico, aquele miasma, aquela forma de pensamento que está impregnado nas coisas, dentro do campo quântico, elas permanecem ali. Então, veja, na cama do hospital eu não fiz limpeza nenhuma. Tá, só colocou e ele Então, fez a eu própria digo, asepsia. Entendeu? Eu vou ser sincero, eu não tenho muita paciência com esse negócio de comprovação científica. Tá? Eu não tenho muita paciência com isso aí, por isso que eu saí fora Sim, da medicina do clássica. didatismo e tal. Então eu sou muito mais de experimentar e fazer e testar, sim. entendeu? Então um dos erros meus é isso, né? Porque eu sou sagitariano com ascendente em aquário, então é complicado, né? Aquário! E eu sou sagitariano, né? Então pronto, eu fico viajando. Nossa, né? metade. meia aqui. Doutor, o senhor acha que o senhor acredita, aliás, sobre o seu ponto de vista, que a gente estava falando de limpeza de casa. O que a gente faz às vezes para limpar a nossa casa? Uma das coisas. A gente comprou aquela Alexa nova que tem a tela, né? Que mostra o vídeo e tal. E eu coloco lá, Alexa, liga no YouTube. Ela liga no YouTube e espera. Se você tiver uma Alexa, ela já vai falar. Só porque eu falei aqui. Liga no YouTube. Ela vai ligar no YouTube e eu coloco lá as coisas para dormir. Por exemplo, todos os salmos, que ele fica 10 horas tocando. Deixa no volume 2. Peço para a molécula da casa receber aquilo. Legal. Né, e a casa receber aquele quântico. Ou coloco numa Bíblia. Ou Coloco coloco Becanzê, né? Becanzê. Cada noite é uma coisa, deixa eu ali facilitando. O senhor acredita que isso tem algum tipo de eficácia ou não? Uma vez eu vi um grande médium dizendo que nada retira uma entidade do campo, se ela não quiser sair. Nada. Não existe nada terreno que ainda foi inventado, nenhum tipo de oração. Tô falando o que ele disse. Eu não acredito muito nisso, mas ele disse, porque ele vê que nada retira uma entidade do campo se ela não quiser sair. Bom, no centro que eu vou, de vez em quando sai a tapa, né? Tudo bem. A gente tem uma hora, a gente põe amorosidade e tudo, mas aí depende, claro, da resistência. De vez em quando tem que chamar um pessoal lá, mas você sabe como é que é para poder. O pessoal mais graduado. Não é, né? Eu me sinto assim, eu faço parte de um centro espiritualista. E quando a coisa aperta lá, para mim, eu peço ajuda. Eu falo, pessoal, manda uma equipe aí. Manda o exército aí, manda a polícia, vem aí me ajudar, tal. Eu já tive casos interessantes, 2 casos. A senhora estava me contando que ela estava muito perturbada, não sei o quê. Eu falei, mas você estava bem? Eu estava bem, doutor. Mas aí foi o seguinte, eu saí de casa, eu fui no mercado. Eu voltei mal, doutor. Eu falei, tudo bem, tem o preço, mas não é só isso. Eu falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Faz comigo uma mentalização. Antes de você sair de casa, eu falei para ela, mentaliza como se você estivesse colocando uma roupa de proteção. Antes. Então eu fico sempre pensando, ela se contaminou em algum lugar. Mas se ela já tivesse protegida antes, ela não se contaminaria. Eu comecei a falar para ela, olha, clínica, faz isso, mentaliza. Na hora, a entidade, ela incorporou a entidade, não vai fazer nada disso. Eles são tinhosos. Quando eles querem, eles têm permissão. O que eu percebi? Eu não estou mexendo, eu estou pondo antes. Então você pode usar o efeito retardado da dupla fenda. Sim. Eu sei que eu vou ter uma encrenca aqui, por exemplo. Antes dela acontecer, eu já... Como é que você limpa trauma? A pessoa chega para mim e fala, eu fui assaltada, os caras vieram lá, foram agressivos, puseram a arma, não sei o quê, eu fico toda traumatizada, eu estou em estresse, tá legal. Aconteceu alguma coisa? Não, só roubou dinheiro, roubou celular, mas machucou, não fez nada, tá bom. Se você soubesse, adoro o futuro do pretérito, adoro o futuro do pretérito. Se você soubesse antes, também, se você soubesse antes do assalto, já soubesse antes, ia acontecer só aquilo, como é que você ia ficar? Tranquilo. Ia ficar tranquilo. Então você já quebra um padrão, porque a pessoa, você pode voltar e mudar a história. Então chega lá e fala para você, não vai acontecer nada, tá tudo bem. Tranquilo, você só vai tomar um susto, tal, mas não vai acontecer nada, vai passar direto. Legal, então você já passaria pela situação bem mais tranquilo. Mas tem uma coisa a mais para você fazer. Você pode se contaminar com a vibração do assaltante. Tá. Uou. Eu falo, volta, diz que não vai acontecer nada e coloca uma cúpula de proteção. Aí você limpa o trauma. Você entendeu? Você muda. As pessoas falam, isso é ressignificar? Não. Isso é mudar a história. Ressignificar é pegar o mesmo significado. Você muda a história. Ressignificar é colocar o mesmo significado. Amores, repetir. Pega essa dica aqui comigo. Pega essa dica aqui comigo, ó.
Todas as vezes que você for sair, antes de sair de casa, você vai fechar os seus olhos. Isso vai durar 10 segundos, 15. Você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar que uma cúpula dourada de luz começa a crescer, nascer em volta de você. E essa luz vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Sequencialmente, você pode imaginar também que uma cúpula rosa, de cor rosa, cristalino, cresce em volta dessa cúpula dourada. Isso vai te emanando, te trazendo amor, te trazendo alegria, te trazendo paz, confiança e um bloqueio espiritual muito profundo para que você possa ir e voltar com segurança da sua casa. Faça isso todos os dias, que eu também vou fazer a partir desse movimento. E você vai perceber uma diferença muito grande no seu campo. Você já percebeu? Nós sentimos agora aqui, né? Ele conduziu de uma maneira, nós sentimos, ó. A gente sente a vibração chegando. Só que talvez você esqueça. E aí tem uma dica. Você saiu de casa, esqueceu. Como eu outro dia. Eu faço todo dia, tal, mas eu saí de casa meio correndo, não sei o quê, tinha uma urgência. Cheguei na clínica, atendi o paciente, me deu uma tontura. Atendi o paciente, me deu uma tontura. Sabe aquela coisa que você acha? Ah, tem labirintite. Não. Eu peguei o campo. Eu parei um pouquinho, pensei. Voltei mentalmente para minha casa, coloquei a roupa e vim para cá. Então eu já cheguei com a roupa. Tá. Você muda a história. Nós podemos mudar a história. Presta atenção. A gente pode viajar no tempo. Aliás, me contaram outro dia, André. Que incrível isso. Que incrível me contou outro dia lá, um cigano, né? Ele falou, ele me contou umas histórias muito legais. Ele falou que os maias sabiam viajar no tempo fisicamente. Fisicamente. Nós podemos mentalmente. Mentalmente. Eles viajavam no tempo fisicamente. Sensacional. E falando em sensacional, doutor, tem uma coisa aqui do lado, uma geringonça que é quântica, espiritual, que mudou a minha vida, porque eu já recebi na época das dores intestinais. Pedi pra Sidneia, né? Aliás, Sidneia, gratidão, eu amo você demais, gratidão por essa indicação, Dr. Rubens Cascapeira. Você sabe, né? Você é minha irmã, a gente te ama, né? Gratidão, minha japinha favorita. Nossa, japinha paraguaia. Japinha paraguaia. E aí ela falou muito desse bastão, né? E me fez uma sessão, né? Online. E eu me lembro que eu tava com muita dor, de 1 a 10 era, sei lá, 8. E a dor foi pra 0 em coisa de 30 minutos. De fato. E eu falei, Sidneia, o que é isso que você fez? Eu quero fazer esse curso, eu quero comprar isso também, porque isso é sensacional. O Tesla, ele desenvolveu a teoria da energia livre. Não deixaram ele fazer. O planeta teria sido outro se deixasse ele fazer o que ele veio fazer. É um ET que veio pra cá e que tinha todas as coisas. Não deixaram. Porque a gente sabe as forças do planeta, etc. Isso tem alguma coisa a ver com Tesla? Tem. Nikola Tesla, olha que legal. Porque a energia é livre. Aí um iraniano, com uns 15 anos, ele começou a fazer as teorias de Tesla e conseguiu desenvolver algumas coisas. E como ele sabia que ele também podia correr risco de vida, ele jogou na internet tudo que ele sabia. Então, disseminou a informação e todo mundo começou a fazer. Ele fez umas canetas da saúde lá, mas eu até comprei, não funciona. Um brasileiro, amigão meu, abraço Zeno. O Zeno é uma pessoa fantástica, uma sensitividade. Aliás, é que ele tá longe, viu? Mas seria interessante vocês fazerem com ele. Não sei se dá para fazer online. Dá para fazer online. Nossa, vocês vão adorar trabalhar com ele. Ele começou a desenvolver, e ele é muito intuitivo, começou a desenvolver, e o dele é muito melhor que o dos iranianos e de outras pessoas. Então, aqui dentro, tem nanosubstâncias. Nano é partículas subatômicas, líquido, subatômicas. Tem um líquido, eu vou aproximar um pouquinho, tem um líquido aqui, um cristal, né, que desenvolveu. Esse bastão é de fulereno. Fulereno é um componente anti-envelhecimento que fica vibrando, liberando energia constantemente. Que energia? Plasma. Então, plasma a gente não estudou. A gente estudou o sólido, o líquido e o gasoso. Tem um plasma. É o quarto estado da matéria, que não ensinam pra gente na escola. Que é 90%. No teu corpo é 90% plasma. Então, toda vez que você perder plasma, lembrando da biocontabilidade, você vai ter dor, você vai ter falta de energia. Esse aqui é um tipo de um repositor de plasma. É uma injeção de plasma. Então repõe plasma. Inclusive via telefone. Outro dia tinha uma senhorinha lá com o joelho detonado e tal. Eu falei, põe o celular em cima do joelho. Mas assim, ó, eu fiquei aplicando um pouquinho. Daqui a pouco ela fala, ué,
Nossa, doutor, eu fiquei... É surreal, é surreal. Você lembra, Lelê, que você fez pra minha mãe uma sessão de distância com esse bastão? Passou completamente a Passou dor. completamente a dor. Meu sonho era comprar, porque quando eu fui atrás, gente, é muito procurado isso, né? De verdade. Não é só. Talvez você não conheça, mas é muito, muito procurado entre as pessoas que trabalham com cura. Não só isso. Quem quer se curar também, né? Quem quer ter uma ferramenta, né? Assim, não é só de pra autocuidado, curadores, né? é de autocuidado, isso. E eu fui atrás já 2 vezes ou 3 no site, não tinha. Eu vou fazer, vou fazer o contato direto do Zeno com vocês. Por favor. Aí vocês vão conversar. Porque o nosso trabalho, a gente trabalha muito com muitas pessoas, bastante. com muitas questões Com questões físicas, né? Então, isso aqui, daqui a pouco eu vou fazer a distância, se você quiser, a gente faz para algumas dores aí, tá? A gente faz. Mas é óbvio, como médico, você vê, eu não posso, o médico não pode falar que cura nada, eu não curo nada. Eu digo que é sugestão. Entendeu? Eu vou fazer uma sugestão hipnótica, você não vai dormir nada. Essa sugestão, mas eu entendo muito em emaranhamento quântico. Nós estamos emaranhados. Eu só simplesmente vou colocar uma intenção de você receber uma energia, você vai pôr a mão em frente aí à tua câmera e você vai perceber. E você vai dizer, não percebi nada. Tudo bem. Tá tudo bem? Não tem certo ou errado. Mas se você perceber, você fala, vai ficar com uma pulga atrás da orelha. Eu falo, e se você sentir uma melhora? Meu Deus, o que é isso? Entendeu? Então o Zeno precisa tomar cuidado para, né? Se ele ficar muito famoso, ele corre risco, né? Ele patenteou, né, por favor. Sim, mas isso aí não é qualquer um que faz isso aí. Né? Tá. Precisa ter energia, ele tem um galpão lá no conhecimento, sul. Tá. Né? Então nós somos seres energéticos e nós precisamos olhar do ponto de vista sempre com a energia. Então é uma maneira, por exemplo, né? Não sei quanto tempo a gente tem ainda. Temos 15 minutos. A gente podia falar um pouco de câncer também, né? Bora. Se eu te disser que 100% do câncer é emocional e que o câncer não é uma doença maligna. Não é maligno? Não. Que é emocional, você tinha falado no começo, mas como assim não é maligno? Como não é maligno? Então vamos lá, vou contar uma historinha para vocês. Quando eu estudei há mais de 20 anos atrás, Nova Medicina Germânica. Amo Nova Medicina Germânica. Do Hammer. Amo. Uma leoa na natureza, ela dá à luz a 3 filhotes. Eles vão começar, um deles chama Lelê, gosta de ir longe, vai investigar coisas novas, cai num barranco, se machuca muito. Ela resgata, ele está muito machucado, com risco de vida, de morte. Aí ela automaticamente aciona no cérebro dela um programa cerebral de sobrevivência de si da espécie, que todos nós temos. Sim. Programa especial de sobrevivência. Esse programa manda uma mensagem para a mama esquerda da leoa, com a seguinte informação: produza um leite especial. Automaticamente a mama começa a aumentar o número de células para produzir um leite que é 600 vezes mais nutritivo do que o outro mama. Para esse bebezinho que está doente. Enquanto ele tiver, vai crescendo e vai dando aquele leite. Sim. Para produzir esse leite especial, as células têm que crescer mais rápido, viver com mais facilidade, com menos oxigênio, tem que ser células especiais. É um câncer de mama. O câncer de mama, então, vem para salvar o filhote. Para curar o filhote. Se o filhote ficar bom, para. Se morrer, para. Aí o corpo manda uma mensagem. Olha, se tiver bacilo de Koch é o bacilo da tuberculose. Vocês vão tudo para a mama lá para comer o tumor lá, né? O tumor. Não tem? Então manda o pessoal lá e fazer um novelo. Manda um nódulo. Tá. E aí fez o nódulo, parado o nódulo. Então, aquele nódulo lá, a vida vai ficar a vida inteira. A leoa não vai ter doença, vai estar lá. Mas se vier um veterinário e meter uma agulha lá dentro do nódulo, vai achar na tem célula cancerígena. Você tem câncer? Não, você teve. O teu corpo já resolveu. Outro dia comentando isso porque ele já criou o nódulo. Com um colega cirurgião, ele falou, então, é verdade. Outro dia a gente foi operar uma vesícula, tem um baita tumor no intestino. Nossa, mas isso é muito polêmico, doutor. Isso que você está trazendo aqui, muito interessante. O Dr. Hammer, caramba! Ele começou a curar 95% das pessoas sem químio, sem rádio, sem cirurgia. Tá? Ele era uma sumidade, ele era um avatar também. Mas por isso ele foi preso, tiraram ele da profissão, tiraram ele de professor de faculdade e foi perseguido a vida inteira. Tentaram matar ele muitas vezes. Igual o outro austríaco. Entendeu? Então, é claro, eu fui me perguntando, por que as escolas de oncologia não estudam ele? Interesse. O sistema então, não será que é interessante para o sistema? Não, o câncer tem muito lucrativo. Para a indústria, né? Não, mas aí tudo bem. Eu sempre falo, faça tudo o que você tem que fazer, mas eu faço o adendo. Trabalha também emocional. Trabalha assim, e é impressionante, porque cada câncer, cada tumor tem um motivo de um conflito. Sempre. E é um conflito específico. É mágoa? Não. Uma vez eu atendi um colega médico. Estava num câncer, numa fase final de intestino.
Intestino. Eu falei, o que aconteceu? Porque o intestino é humilhação. O intestino é humilhação. Se você tiver uma humilhação e não souber lidar com ela, aliás, é assim, você tem um conflito, ele te tira o tempo, ele fica na adrenalina, que a gente fala, no simpático, sistema nervoso autônomo simpático. Você fica muito tempo no simpático. Se você resolver esse problema em menos de 6 meses, 9 meses, você escapa do tumor, como eu tive. Eu tive um problema em 2002 que, para mim, na época foi muito grave, né? Eu perdi tudo que eu tinha. Para mim, embora eu já tinha foi complicado. E eu sabia que se eu não resolvesse logo aquilo, eu ia ter um tumor. Eu sabia que nem onde eu ia fazer o câncer. E você vai correndo para você vai estar ali e conseguir. Passei raspando. Passei raspando. Na tangente, passei raspando, porque eu sabia. Né? Então, se você resolver logo, o que aconteceu? O médico, ele era bem sucedido, conhecido, tal, muito respeitado, e uma equipe chegou para ele e falou, nós vamos comprar um hospital, a gente quer comprar com você. Eu falei, pô, eu tenho um hospital. Os caras eram golpistas. Compraram o hospital, sabe aquelas coisas? Compraram Essa história aconteceu com o senhor? Aconteceu, um paciente real. Ah. E aí, compraram tudo, deram o golpe na praça, e ele ficou como se ele também tivesse sido desonesto. Entendeu? Ele foi vítima. E ele não aguentou. Ele se sentiu muito humilhado e fez um câncer de intestino e morreu. Olha isso. E o dono da Mil? O dono da Mil. Plano de saúde, tá. Outro dia eu conversei com uma paciente que ela trabalhou na Mil. O dono da Mil, né, fez um império e tal. Ele estava numa ilha, não sei o quê, com a família, com um helicóptero, tudo, infartou e morreu. Por quê? Porque o infarto do miocárdio é quando você tem um conflito de perda do território. Na natureza, se você tira um animal do território dele, ele pode infartar e morrer. Por mais que a coronária esteja limpa, normal. Tá. O cara era saudável. Só que a hora que ele entregou o negócio dele para os americanos lá... Sim. Perdeu o território. A coronária dele fez tchuf, ela chora. Não tem jeito de salvar. Gente, olha que interessante isso. Intestino é humilhação. O ponto de vista que eu tinha era sobre coisas que você não digeria bem, né? Como se fosse, sei lá, uma comida, um alimento estragado ali que você comeu, já vencido, né? Você comeu e aquilo tá ruminando ali no seu intestino. Então, na minha cabeça, era essa visão que eu tinha. Essa visão fez muito sentido pra mim, que é humilhação. A grande maioria das questões do intestino, é isso? Então, mas assim, como ele faz a análise biológica do exame, o animal come uma coisa que não consegue soltar fora. E aquilo fica no intestino, e aí tem que fazer o tumor para limpar. Então, é uma coisa que a gente come virtual. Então, uma coisa que ele engoliu aquela situação, para ele era uma humilhação, e fez um tumor de intestino. Então tem ligação que eu falei também. E olha que interessante. Se o câncer for... a gente tem o colo, né? O colo, que é o intestino grosso, tem o ascendente, o transverso e o descendente. Sim. Quando é no ascendente, é problema com os pais. Ascendente. Transverso, com relacionamentos. Descendente? Com filhos. E quando a pessoa não tem filhos e é no descendente? Então, alguma coisa é filho dela. Às vezes é uma empresa que a pessoa... Gente, aonde é o descendente, pelo amor de Deus? É o que desce pra formar o reto ali, pra ir pro reto. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo, aqui, ó. E como que eu vou saber onde é? Onde você sente a dor, onde você sente a pressão. Onde tem um problema. Tá. A cólica, por exemplo. Tem cólica que você vai sentir que ela é aqui no meio da barriga. Você fala, tá ok, tá no transverso. Não, normalmente quando dói meu é aí mesmo. No descendente. Porque eu perguntei justamente onde você é. Porque quando teve um episódio, esse episódio que o Lelê ficou 1 ano buscando procurar quase dois. Um investimento financeiro bem alto. Sangramento diário. Ninguém achou nada. Acharam, na verdade, 3 pólipos que foram retirados, mas eles estavam no descendente. Não era isso, eles falaram, porque aí no final, pra melhorar tudo, no final eu fui fazer uma tomografia do intestino. Quando chegou lá, me deram aquele negócio que fica azul. Foi ressonância, né? Azul de metileno? Não, deram contraste. Contraste, que não, ninguém sabia que não podia. Foi além e eu tive um choque. Choque anafilático. E foi como se fosse uma EQM, assim. Foi uma das experiências... Eu nunca contei isso em podcast. Uma das experiências mais aterrorizadoras, porque eu me lembro que eu tava numa sala, num hospital ali perto de casa, muito gelado, e eu tenho paura de frio, como eu falei lá atrás. E eu falei, o pensamento que me veio foi, meu Deus, eu vou morrer no frio. Eu tremia, meu coração batia de uma forma que eu nunca senti na vida, aqui, ó. Eu senti aqui. E aí eu lembrei de tudo que eu faço, de tudo que eu sou, e eu falei, calma, Lelê. Calma, porque é agora. Eu senti que tava... Era como se fosse uma... Meu corpo tava
tava saindo, gente, meu espírito. Eu falei, é agora. E eu falei, eu tô passando mal. E apertava. Tudo isso que eu tô falando em, sei lá, 3 segundos, mas é muito longo, né? Ninguém vinha. E eu falei, é agora. Eu falei, se acalma, Lê. Não vai morrer assim. Nessa eu fui me acalmando. E a única coisa que veio em minha direção... Foi muito bonito isso, gente. E não foi eu que criei. Veio em minha direção. Foi o símbolo Chokurei de Reiki. Veio. Imenso. Imenso. Me tomou. E eu só acordei com eles me dando adrenalina. Foi uma sensação assim. A médica falou durante 2 horas que eu tinha nascido de novo. Pela minha idade. Que algumas pessoas já tinham tido isso lá em alguns momentos. Mas que não voltaram. Que foi uma coisa assim, ela falou muitas vezes isso. Ela, meu Deus. E depois eu fui perguntar pra minha mestra, né? Por que tinha vindo justo esse símbolo, né? De Chokurei. E ela falou, Chokurei é a terra. Chokurei é o que é a terra. Olha que legal. Vem pra você ficar. É o que segura na realidade. É o que segura aqui. Olha que legal. E aí eu falei, fez todo sentido. Então foi meio que uma EQM. Eu não posso falar que foi uma EQM, porque eu não vi nada do lado de lá, assim. Falar que eu vi, eu tô mentindo, só foi essa sensação muito forte. E o símbolo Chokurei imenso, assim, vindo em minha direção. E depois disso, tudo mudou. Eu achei uma forma de viver muito diferente. Eu me achava extremamente espiritualizado, eu achava que eu era o cara, que eu tinha salvado mais de 7 vidas na época, né? Eu tinha salvado. Nossa, era uma coisa, era a estrela da consciência. Eu achava que eu era o pá. E como eu achei nesse movimento, e eu tenho certeza que tá tudo dentro e não tem nada fora, quando isso aconteceu comigo, eu falei, não, eu não posso ser o pá. Como que eu sou o pá se eu não tô nem conseguindo soltar as coisas que estão indo no meu campo? O S tá vindo em forma de doença, né? Em forma de uma questão, eu não tô conseguindo soltar. Eu tenho que fazer o que falam lá, né? Back to beginning, volte pro início. Eu fui reestudar tudo e entrar mais em estado de permissão e sentar na cadeirinha de quem tá estudando. Então, que é o lugar que eu tô hoje ainda, me colocando aqui. Eu gosto de uma metáfora, que, por exemplo, né, eu tenho filhas, hoje eu tenho uma filha de 40 anos, uma de 37. 40? E uma de 11. Então, às vezes ela vai, não quer ir na escola. Ela vai. Ela pode não querer ir, mas ela vai. Então, eu sou adulto e ela é a criança. Sim. A nossa alma é o adulto e o ego é a criança. Sim. Uou! Então, Perfeito, a alma essa comparação fica é linda. colocando algumas coisas pro ego, por exemplo. Pra alma, você ficar doente não é nada. Morrer não é nada. Olha, É eterna, o ego pra que é. O ego fica desesperado, vai morrer, porque o ego vai acabar, o Rubens vai acabar, mas a alma não vai acabar, vai continuar. Então, é a mesma coisa, vai perder o final de semana. Né? Então, Que maravilhoso. Então a alma fica isso. escolhendo, fala, agora você vai passar por isso aqui porque você não tá indo. Ela vai por esse lado aqui. A alma fica mandando coisas pra gente crescer, evoluir. Então, e pra alma não importa, vai doer. Como a minha não quer ir na escola, eu tô triste. Mas vai do mesmo jeito. Então, pra mim, é muito claro, entendeu? A gente Doutor, fica... depois que isso aconteceu, os meus atendimentos e até os meus estudos, eles ficaram extremamente mais profundos. É claro. Os lugares que eu acessei de cura, eu falo, me arrepio. Os lugares que eu acessei de cura foram outros em relação a essas pessoas. A impressão que eu tenho é que antes eu ainda ficava no raso. Mas eu não sabia que eu tava no raso. Depois foi mais profundo. Parece que são questões de alma, assim. É muito mais profundo, tudo. E a minha sede de conhecimento ficou diferente, tudo ficou diferente. O refinado da minha espiritualidade também. Então, que interessante perceber que às vezes uma doença ela vem, ou uma questão pra depurar você, né? 100%. É 100%, não é às vezes, né? Eu já tive paciente que teve câncer, curou e veio lá e falou, agora minha vida está melhor, não sei o quê. Você já agradeceu o câncer? Olha assim. Olha isso. Porra, mudou toda a tua vida, mudou tudo. Sim. Você precisava daquele tamanho. Aliás, outro dia, uma paciente me perguntou uma coisa interessante. Ela foi numa consulta espiritual e perguntou: eu tenho muito medo de ter câncer. A entidade virou para ela e falou: fica tranquila, você não tem competência para ter câncer. Toma essa, desavisada. Toma essa. Muito bom. Já virei fã dessa entidade aí, ó. Já vamos trocar uma ideia. Olha, fantástico. Agora vamos falar do nosso patrocinador. Doutor Rubens, nós, por sermos um canal de consciência, de provocação de consciência e trazermos movimentos de cura, trazermos curadores para comungar conosco, nós temos um parceiro que nos agracia em todo o programa com um lindo instrumento de cura. Ai, que legal. Que é a Natureza. Olha que Então, bonito. em nome da Natureza e do Caminho Sagrado Podcast, para o senhor um presente para que o senhor Olha, possa que coisa linda. utilizar
para que o senhor possa fazer aí as suas orações, os seus Muito, mantras, muito, as suas muito. repetições. Olha, eu sou. Ela é Ai. linda. Olha, muito bonito. Ela faz um Vocês trabalho estão- belíssimo. Que coisa É linda. madeira. Ela vai mantrando cada uma das bolinhas. Posso abrir aqui? Claro. Deve, é seu. É um trabalho belíssimo que ela faz em forma de doação. E ela sentiu no coração, nos convidou para ser uma parceira. Olha. Sim. E a gente aceitou com todo o amor. Olha. Tem o Todo de amor. apamala de mão, o de pescoço. É lindo o trabalho dela. Fantástico. Lindo e todo, né, ancorado. Todo Ela é uma mulher ancorado, toda ela é uma pessoa espiritualizada. extremamente espiritualizada. Parabéns, olha, trabalho lindíssimo. É. Ai, eu adoro. Muito legal, né? É. Sinta-se abraçado pela Natureza. Natureza, mais uma vez, gratidão imensa por estar conosco aqui, Que legal. sempre em todos os programas, agraciando os nossos convidados, os nossos irmãos. Aliás, gente, Ah. segue no Instagram, Natureza. Natureza. Os preços dela são bem acessíveis de verdade, tá? Então, se você escolher aí, tem um japamala daqueles porretão e natural para você fazer as suas práticas diárias de reconexão com o sagrado, Natureza. E customizados, né, Lé? Ela, se você pode falar pra ela o que você escolhe, qual frequência você quer trabalhar, ela vai fazer Exatamente. personalizado pra você, o seu kit de Olha que japamala, legal. É, Bom, que trazendo a personalizado. frequência e energia que seja a sua identidade energética no mundo. Yeah! Agora, antes da gente terminar, a gente gostaria daquela sessão maravilhosa do Vamos lá. bastão. Só queria falar então do meu Instagram, acho que vocês vão por depois. Claro, não, a gente vai falar. É, Vai falar é, disso, é. vai. Então, mas vamos fazer agora então uma. É sugestão, tá? É só uma sugestão. Você que não acredita nisso, não precisa acreditar. Mas se por acaso você quiser passar por uma experiência e que de repente você não sabe que você tem sensibilidade, eu vou sugerir que você coloque a mão, né? E é claro que eu não vou saber. Eu não sei quantas Qual a sua pessoas. questão? Aonde você precisa. Mas você pode dirigir para onde você precisa. Porque na mão nós temos todo o corpo aqui, né? A acupuntura mostra todo o corpo aqui. Então você vai receber e pensa em alguma questão que está te incomodando. Só não dá certo para tirar a sogra de casa. Isso aí não tem. Tem coisa que é muito Aí, difícil. lindo, lindinho, lindinha, você vai ter que procurar outros meios. Você sabe que às vezes eu perco a piada, mas não perco o cliente. Tá sabe? certo. É isso aqui, ó. Eu. Então eu vou aplicar. Você põe a mão. Talvez você sinta, talvez não importa. E se você sentir legal, você vai entender que existem outras coisas aí no mundo, além de tomar comprimido, né? E ficar tomando injeção, embora tudo é importante, mas é só para você entender que no mundo, no futuro, vai ser muito mais frequenciais os tratamentos. Então, se você põe a mão na frente da câmera, eu vou aproximar isso aqui, isso. Se vocês quiserem pôr na frente, você fica à vontade. E aí eu quero que você feche os olhos e aproveita para fazer uma respiração um pouco mais profunda. Aproveita para... Porque a respiração é o contato com a nossa alma, né? A primeira coisa que a gente faz quando encarna, quando a gente nasce, a gente inspira. E também, quando a gente desencarna, a gente expira. Então a inspiração é o contato direto com o nosso espírito, com a nossa alma. Se fechar os olhos, de repente você até pode se imaginar com a coluna reta, tal, mais centrada, mais relaxado. Você pode se sentir mais relaxado. E eu quero que você pense, então, na sua imaginação, como se viessem ondas de energia chegando até você e irradiando para aquela parte do teu corpo que você eventualmente sente que está faltando energia. Qualquer parte. Ah, eu estou com ansiedade. Manda essa parte para a cabeça. Para o intestino também, porque a ansiedade tem a ver com o intestino. Aceita. E aí, para você amplificar o seu padrão de cura, lembre-se de momentos felizes. Lembre-se de momentos felizes que você teve na sua vida. Com certeza você teve momentos felizes. E esse momento feliz vai acionar dispositivos hormonais no teu corpo e você vai se sentir melhor. Então eu quero que você agora receba essa energia, imaginando que esse bastão ele é um instrumento de captação do plasma do universo através do bastão chegando até você. Poderia ser um bastão? Poderia, mas o bastão é amplificador. Como tem um microfone que me ajuda a falar mais alto, o bastão ajuda a amplificar. Espero que você esteja sentindo. E se depois você pode gravar esse trecho, por exemplo, esse podcast, e pode fazer várias vezes, quando você não estiver bem, quando você estiver sentindo que você precisa de uma energia, aplicar na tua família, aplicar em cima de uma dor. Você pega aí, grava esse trecho, pega e coloca lá em cima do joelho que você tem dor de repente, põe na coluna do teu marido, né? Põe na gargantinha do seu filho,
porque talvez isso vá ajudar, porque tudo, no fundo, é energia. Nós somos energias, e a proposta agora, nesses poucos minutos, você pode depois ampliar, é você sentir esse quantum de energia, que é feito, tenha certeza, com o maior desinteresse, com o maior amor, com a maior vontade de poder fazer com que você melhore tua qualidade de vida. Gratidão. Nossa, sensacional. Minha mão pegou fogo. Incrível, doutor. Incrível, 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 amores. A gente tem uma percepção diferente, né? Assim, porque a gente trabalha com isso o tempo inteiro. Só que, amores, a percepção dos meninos é porque, enfim, eles são diferentes. Não, a percepção que a gente tem, todo mundo pode ter, tá? Essa percepção que é... Por exemplo, se você corta cabelo, você faz isso muito melhor que eu, porque você faz isso toda hora, é sua profissão. A nossa profissão é essa, a gente trabalha com energia, então a gente tem isso mais refinado. Então eu senti aqui as ondas de uma forma profunda. Entrou pela ponta dos dedos. Isso. Não, e eu tô me sentindo diferente. Já parece que foi um burst de energia. Até meu olho abriu. De verdade. É muito louco, porque começou... Um burst de energia. Devia ter feito no começo. É que no começo não tinha muito sentido, né? Nossa senhora. Amores, é sério, do fundo do meu coração. Pra mim, todos os episódios são incríveis, né? A gente só traz gente muito especial. O universo só nos presenteia com pessoas especiais. É verdade. Assim, eu falo do fundo do coração. Siga esse homem. Faça os cursos dele. Vá fazer os atendimentos. Pode ser online, pode ser presencial. Eu vou fazer de verdade. Vocês vão ver depois no meu story. Depois quem segue vai ver que eu vou pegar o contato e eu vou fazer de verdade. Então, se você sentir que vai ser uma contribuição, não fica só no campo só do receber. Lembra? Criança que só quer receber. Adulto vai lá e paga. Porque essa realidade, ela também é feita de dinheiro. Então, a gente trabalha no dar e receber. Se você percebe que você precisa de um atendimento, que você precisa ser mais, você precisa melhorar várias coisas do seu campo, vai num médico maravilhoso como esse aqui, como a gente escolhe também ir. Estamos chegando ao final! Muito obrigado. Eu vou deixar o Instagram, é rubens.cascapeira. É casca e pera, tudo junto. cascapeira.jr. Ali tem vários os links ali de cursos que eu faço sobre ansiedade, tudo online, viver melhor. E ontem eu lancei o meu e-book 8 códigos para resolver problemas. 8 códigos. Aonde a gente acha esse e-book? Eu passo para vocês depois o link. Né? Mas quem quiser. Não é um link, então, no meu Instagram. Vai ter no meu Instagram. No meu Saúde Funcional Vida Plena, é o minha YouTube, página, né? Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, Café com Saúde. 8 e 1. 8 e 1, Café com Saúde. Mas se a pessoa entrar no Rubens Cascapeira, bem fácil, gente. Casca e pera, como ele falou, né? Cascapeira, ela acha todos esses links. Só clicar ali no Linktree, tá tudo lá. Beleza, maravilhoso. Já tem canal no YouTube? Tem, então, Saúde Funcional Vida Plena. Tá, beleza. Esse canal aí. Gratidão. Então, meus amores, se vocês sentirem no coração de me seguir nas redes sociais, eu estou como Lele Abdala em todas as redes. Meus lindos seres, meus pedacinhos de Deus, minhas capivaras da consciência, gratidão por ter estado conosco até este momento, recebendo todo esse conhecimento, recebendo essa cura, recebendo essa consciência que se requer para que nós sejamos mais. Se você se sentir confortável e se conectar com a minha energia, Instagram André Molinari _real, TikTok Surra de Luz e o nosso canal Caminho Sagrado Cast no YouTube, onde esse episódio se encontra, onde você está assistindo, e em todas as plataformas de áudio também, como Spotify, Apple Music, Google Music e assim por diante. Na realidade, assim, as pessoas mais old school, eles curtem o YouTube, né? A gente tá entrando no YouTube faz pouco tempo, mas no Spotify a gente já é bem assíduo, a gente tem um público maravilhoso lá. Se você quiser só ouvir, vai pro Spotify, tá lá gratuitamente, se você não paga, vai ter ali umas propagandas. Só que também agora, como a gente faz por vídeo também, se você girar a telinha assim, você vai ver que já tem um vídeo pra assistir, que é esse. Se você quiser, você pode só bloquear ali seu telefone e só ouvir. Vai fazendo ali tua academia, vai dirigindo, dá pra você ouvir esse papo maravilhoso. Ou caso você queira, vá pro YouTube. Lembrando que a gente tá em todas as plataformas digitais. Deezer, Apple Music, Streamify, não sei o que lá. Tem todo lugar. A gente jogou o Caminho Sagrado Cast. Tá em tudo, gente. Todas as plataformas digitais você consegue ouvir com facilidade, alegria e glória. E vou para provocar vocês a conhecerem muito mais desse lindo ser infinito que tá diante da gente, do Dr. Rubens Cascapeira. Eu vou dizer uma coisa que eu li no material dele. Só gente burra não perdoa. Pega essa. E vai atrás. Beijo no coração, até já!